Tudo sobre o UFC 312, esse evento que rola na Austrália. Será que a gente vai ter polêmica novamente? Vem com a gente que nós vamos falar tudo sobre esse evento. Presta, filhas! Saudações, meus amigos! Eu aqui, Igor Meloto, apresentando hoje o nosso programa, o nosso podcast dos Três Tapinhas. Rampazzo não pôde comparecer, mas estou aqui, né, para substituí-lo, né? Não com a mesma maestria, mas vamos tentando. Mas não só eu estou aqui, obviamente, temos a presença do nosso ilustre Capitão Carisma, João Menegali Barbi. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que está? Muito obrigado, meu querido Igor Meloto. Senhoras e senhores, reúnam-se, porque agora não temos mais a presença do nosso querido Fabiano Rampazzo, pelo menos por esta data de hoje, o que significa que está tudo liberado. Hoje é dia da maldade. Hoje é sexta-feira na tropa carismática do seu capitão. Vamos que vamos. É verdade, galera. Ó, Rampazzo, me desculpa, tá? Mas hoje a gente vai fazer as coisas aqui do nosso jeito, né? Queira ou não queira, mas enfim, depois você assiste aí, tá com a pipoquinha aí, você também vai gostar, Pois bem, galera, então, nesse podcast, né, a gente vai tratar aqui sobre o UFC 312, esse evento que vai rolar na Austrália, né, com Dricus du Plessis versus Sean Strickland, a revanche pelo cinturão peso médio do UFC, assim como a luta também, o co-main event entre a Zhang Weili e a Tatiana Suárez, pelo título peso palha feminino, né? Duas grandes lutas. Nós vamos falar sobre o card completo, nós vamos trazer aqui curiosidades, né? Os palpites pro evento. Enfim, curta, comente, compartilhe aqui o nosso podcast para a gente poder crescer, para a gente poder dar um salto cada vez maior, né? E poder trazer análises melhores, a gente poder nos dedicar ainda mais a isso aqui para trazer um produto ainda melhor, tá bom? Então, primeira coisa, hoje nós vamos falar aqui sobre o evento que aconteceu na semana passada, só para desespinhar aqui algumas coisas que ficaram entaladas na nossa garganta, que precisamos colocar para fora, porque a gente não falou ainda sobre isso. Então, começa você, meu amigo, João Menegali Barbi, o que ficou preso na sua garganta aí? Cara, ou então o meu espinho na garganta, meu querido amigo Igor Meloto. Ok, este aqui é um momento de humildade, soldados, porque seu capitão também tem que ser humilde, seu capitão também tem aqueles momentos que ele tem que admitir erros e confessar umas paradas, porque assim, e eu falo isso aqui de frente para o cara que puxou o caminhão do hype no Brasil, do Michael Page, meu querido amigo Igor Meloto, porque o meu espinho na garganta é que eu nunca comprei essa porcaria, sabe? Eu nunca comprei, eu tava lá no Bellator falando, esse cara só pega frango, vai pegar um lutador de verdade e perder. Isso aconteceu. Mas qual que é o negócio aqui? O negócio é que eu reparei nesse final de semana passado que eu realmente subestimei muito, cara. Ele ainda tem várias falhas, ele ainda tem várias brechas. Eu acho que caras com boa atividade de wrestling, um bom jogo de chutes baixos, né? E tipo assim, mesclando as duas coisas, como o que o Douglas Lima fez, tem muita chance contra ele. Mas a questão que prevaleceu para mim é que desde que ele veio para o UFC, eu achei que ele ia se complicar mais na trocação do que ele vem se complicando, sabe? Ele pegou o Kevin Holland e eu achei que, tipo assim, o Kevin Holland venceria em termos de jogo de chão ali, mas eu achava que a luta em pé não seria exatamente desnivelada. E foi um baile, passeio. Holland não viu a cor da bola, pegou o Ian Gary. Eu não só achei que o Ian Gary complicaria, eu achei que ele venceria a luta, talvez não na trocação, mas eu não achava que teria nenhuma disparidade técnica na trocação. Errei de novo. Quando a luta ficou em pé, o Michael Page deu uma surra nele. Um amigo meu até estava comentando aqui comigo que ele acha que isso aconteceu porque o Ian Gary estava muito focado em termos de jogo de chão. Mas eu só posso trabalhar com os fatos que me foram dados. E, tipo assim, o cara não ofereceu o risco em pé. O Ian Gary não tinha jogo. Ele não sabia o que ele poderia fazer numa luta de trocação contra o Page. E aí chega essa luta contra o Shara Magomedov. Cara, o Shara estava invicto. Categoria de cima, mais novo, vindo hypado aí, várias sequências de vitórias, desenvolvendo na trocação. Eu achei que ele venceria o Michael Page em pé, possivelmente por nocaute. Eu achei que ele venceria em pé. Ele tomou um baile, bicho. Ele não viu a cor da bola. O MVP de zoeira, pegou a luta na diversão. É óbvio que um cara que pega uma luta dessa, subindo de categoria dessa forma, não tá muito pensando em termos de ranking. O cara tá com o quê? 39 anos de idade, pegou a luta de zoeira, tirou para nada.
Na trocação, o Chara não viu a cor da bola, e é a minha hora de admitir que eu estava errado, que o Michael Page realmente, assim, ele vai aposentar dentro em breve, e é uma pena. Eu falo assim, que é uma pena que ele tenha desperdiçado todo esse talento que ele tem, essa capacidade de jogo de trocação, ficando tanto tempo batendo caras que não tinham nenhuma importância lá no Bellator, sabe? Ele poderia ter tido uma carreira que talvez tivesse mais, tipo, idas e vindas, mas com muitas lutas mais interessantes, com muitos nomes melhores no cartel. É uma pena que ele tenha feito isso, porque é isso. Demorou 13 anos para eu, seu capitão, olhar para esse cara e falar, quer saber? Esse cara é bom mesmo. Ele é bom mesmo, bom com B maiúsculo, mas eu estou aqui admitindo para vocês, soldados. Errei. Fui moleque. É bom mesmo. Eu compartilho também desse teu espinho, Barbie, porque eu, inclusive, sou um... Tu sabe, né? O quão fã, o quão admirador eu sempre fui do Michael Page, desde os tempos... Foi o cara que trouxe isso. Antes dele estrear no Bellator, eu já hypava ele pelo que ele fez no UCMMA, que ele é um evento lá que fazia lutas não só de MMA, mas também de boxe, de kickboxing, enfim. É um showman, multicampeão aí no kickboxing, né, naquele estilo um pouco mais leve. E, cara, quando ele estreou no UFC, ele já não estava mais com a mesma idade, os mesmos reflexos, as mesmas habilidades físicas. Então eu já pensei, bom, não é mais o mesmo cara, vai pegar uma posição muito maior. No Bellator, quando ele estava no auge, perdeu para o Douglas Lima nocauteado. Eu pensei, cara, no UFC pode se dar bem, pode, mas assim, ele é um cara vulnerável e depende muito dos reflexos, e mesmo assim ele tem conseguido adaptar o estilo dele, conseguido ir bem, né? Então é isso. Mas enfim, o meu espinho para esse evento que passou, galera, a gente teve a luta do Sergei Pavlovich contra o Jairzinho Rozenstruik, que para mim era a segunda luta, depois da luta do Page contra o Chara, a segunda luta com mais potencial de ter um desfecho ali interessante, de ter uma luta boa realmente, com um nocaute brutal, ou de repente uma trocação franca, e foi totalmente o contrário, né? Foi terrível. O Barbie disse que não assistiu a luta. Eu disse, ó, não perdeu nada, meu amigo. E assim, as estatísticas apontavam que seria uma luta muito boa. Por quê? O Pavlovich, das 9 lutas que ele tem no UFC, basicamente, ele nocauteou, as lutas acabaram no primeiro round ali, 90% delas. O Jairzinho, de todas as vitórias que ele tem no UFC, 90% também ele ganhou por nocaute. Então, assim, tudo apontava para um lutão e foi uma decepção muito grande. Agora, a notícia ruim, galera, é que isso acontece com frequência. Muitas vezes a gente vai ter realmente umas lutas que elas vão mostrar, assim, os números, tudo vai mostrar que vai ser um lutão, e não acontece, o jogo não casa. Vide Derrick Lewis contra Francis Ngannou, por exemplo, onde os dois caras não se expõem, e às vezes a gente tem que buscar elementos que evidenciam isso. Por exemplo, o Pavlovich agora ele vinha de derrota, então assim, já na luta contra o Volkov, já mostrou ali que já estava um pouco mais, sabe, não era o mesmo, assim, já não era. Agora contra o Jairzinho, ele veio muito menos afoito de novo, novamente cerebral de novo. Então isso vai continuar acontecendo, né? Essa é a notícia que vai continuar acontecendo. Tenham paciência com isso, é o que eu peço para os novos fãs, inclusive, né? Vão ter noites assim que a gente vai nos decepcionar, mas não abandonem o esporte por conta disso. O esporte hoje teve uma luta ruim, mas no próximo final de semana vai ter uma luta muito melhor. E é sempre assim. E outra, fica uma outra lição. Lutas ou cards com expectativas baixas, que às vezes tu olha para o card assim e não tem nada relevante, geralmente é isso aí que surpreende, que é bom. Então, assim, também não vamos, às vezes, muito criar expectativas ruins e boas e achar que a coisa sempre vai se cumprir, porque geralmente as coisas nos surpreendem dos dois jeitos. E assim, outra coisa, a cobrança vem também, tá? O Jairzinho Rozenstruik, por exemplo, por ele não ter lutado tão bem nessa luta, nas demais lutas aí ele vinha decepcionando em termos de performance, estava lutando de forma muito cerebral. Olha o que aconteceu com ele, foi demitido. Então, assim, os caras, eu até acho que ele foi punido de forma exagerada, tá? Mas olha só como o UFC realmente não quer que isso aconteça, né? Então é isso. Esse é o meu espinho.
E, Barbie, eu até ia perguntar para ti, cara, tu teria alguma consideração final sobre esse evento aí, aproveitando que o Rampaz hoje não tá aqui, a gente pode falar mais sobre esse evento do Adesanya aí, por exemplo, tu acertou a luta principal, cara, meu Deus, tu foi o único homem na face da Terra que acreditou que o Imavov ia ganhar do Adesanya. Oh, mas pelo amor de Deus, soldados, vocês têm que vir mais com o seu capitão e botar mais confiança em mim. Teve até um comentário, Rampaz não tá aqui, não teríamos Rampaz Reage, mas teve um comentário, safado, você acha que eu não vi, você apagou no seu comentário, mas eu vi. Mas eu achei que foi até um comentário interessante, porque a ideia que estava falando que eu cedi muito ao imediatismo, porque o Imavov não tinha demonstrado as valências que tinham complicado o Adesanya até o momento. Tipo assim, a questão que eu estou citando nesse comentário é porque os defeitos estavam sempre lá, os problemas estavam sempre lá. O que acontece é que eles foram amplificados por uma decadência física, sabe? Eu nunca teria apostado no Adesanya para perder para o Imavov se eu acreditasse que o Adesanya estava no auge dos seus poderes, sabe? Nunca. Inclusive, eu achei que a luta deixou isso muito evidente. Foi até uma performance, na minha opinião, meio ruim para o Imavov, porque ele conseguiu um nocaute, se credenciou. Mas a impressão que fica para mim é que ele está um passo atrás da geração anterior dos pesos médios, porque ele tomou atraso até o momento do nocaute, e fica muito evidente que o nocaute aconteceu porque o Adesanya não tem mais a mesma resistência, nem a mesma velocidade, os mesmos reflexos. Tipo, ele foi pego naquela troca de base, que é uma vulnerabilidade que ele sempre teve, e quando ele é pego nessa troca de base, ele começa a fazer as paradas erradas em termos defensivos, né? Ele coloca as mãos para frente, tentando barrar o ataque do adversário, joga o queixo para trás, tudo errado. Mas a questão é que em outros tempos ele não teria sido punido dessa forma. Muito porque o reflexo dele, a resistência dele não teria feito com que esse nocaute acontecesse. Então o que ficou para mim é que o Adesanya deu um cacete no Imavov até o momento do nocaute que aconteceu por uma decadência natural que acontece com a velhice. Eu acho isso triste. Eu meio que estava esperando que o Imavov tivesse uma performance que mostrasse mais eu sou o cara. Mas a performance dele meio que mostrou eu não sou o cara, mas eu estou no momento certo, sabe? Vamos dizer. Que era também um dos fatores que eu considerei na minha análise. Lamentavelmente, esse tipo de coisa acontece. A gente vê os caras que são melhores perderem porque eles simplesmente não aguentam mais a mesma coisa. É verdade. Eu fiquei completamente surpreendido com a forma como o Imavov ganhou a luta. Eu não esperava que ele pudesse vencer dessa forma. Então, bato palma aqui para quem conseguiu prever algo nesse sentido aí, porque olha, a Adesanya, que decepção. Infelizmente, o tempo passa e o tempo realmente é a única coisa que você não pode vencer, basicamente, né? O tempo sempre vai te vencer. E o Adesanya parece que está perdendo para ele, né? Pois bem, bom, galera, então vamos virar a página, né? Apesar que esse evento do UFC da Arábia Saudita teve mais coisas importantes para a gente falar aqui, do Vinícius Lockdog, por exemplo, que vitória, hein? Que vitória sensacional. Sair de Nurmagomedov, ó, não é da turma do Khabib mesmo, né, o Barbie? Só tem o nome, mas ó, vale constar assim, o Lockdog também, essa foi uma luta muito interessante, né, que o Lockdog tinha a estratégia na cabeça de eu tenho que pressionar, ele vai cansar, mas ele também estava cansando, e eu achei isso legal de ver, porque quando você está exausto, é difícil para você entender que o adversário está exausto também. É difícil para você estar exausto e continuar com aquela mentalidade de tem que pressionar, tem que atacar. E o Lockdog, bicho, ele estava exausto, mas ele estava, bicho, eu vou pressionar, eu vou fazer esse cara cansar mais do que eu. Foi excelente. A execução, tipo assim, eu não vou dizer que foi a execução mais perfeita do mundo, não. Passou longe disso, mas a ideia, o que ele tinha que fazer, ele manteve firme na cabeça dele, mesmo quando ele estava exausto. Eu achei isso muito digno. Meloto, eu tenho uma pergunta capciosa para você. Opa! Porque, ó, a gente está chegando aqui falando de UFC 312, que está chegando aí a galope, e a gente está falando da luta entre Dricus du Plessis e Sean Strickland, e toda vez que a gente fala de Dricus du Plessis, entra naquele aspecto de como que pode um cara tão ruim ser campeão, ter defesa, ter vencido os nomes que ele venceu, ter uma carreira tão bem sucedida quanto a que ele teve dentro do UFC. A minha pergunta para você é, Meloto, qual foi o pior campeão que você já viu dentro do UFC? E eu quero que você faça a ponderação aqui, pensando também que você não pode pensar assim, essa categoria
teve o pior campeão, mas a categoria também tinha um nível muito baixo. Não, eu quero um cara que se destaca por ser ruim dentro de uma categoria que tem lutadores decentes. Quem foi o pior? Cara, assim, ó, se a gente fosse listar um top 5, possivelmente o Du Plessis entraria nessa lista, viu? Possivelmente. Mas quando eu lembro principalmente do peso médio, inclusive, cara, a gente teve o Michael Bisping campeão, um cara que eu achei que nunca seria o eterno porteiro ali da divisão, e ele conseguiu chegar lá, cara. Então, eu acho que nesse sentido o Michael Bisping pode entrar nessa lista aí, grande candidato a esse posto mesmo. Apesar que a gente teve, por exemplo, os pesos pesados na era do Fedor Emelianenko, quando o Fedor não estava no UFC, a gente teve o Tim Sylvia, campeão dos pesos pesados, que eu sempre tive o nariz muito torto com ele também, viu? Então é outro cara que brigaria muito por esse posto. Não sei também como ele conseguiu chegar lá, porque quando o nível da divisão aumentou, eu não sei se ele se enquadra exatamente na pergunta que tu fez, mas era um cara que, olha, eu não curtia nada, não sei como ele chegou lá. É tipo o elefante em cima da árvore, sabe? Em cima do telhado. Ó, eu vou falar assim, que eu não quero, obviamente, não quero descreditar a sua resposta, mas já vou fazer isso, que tipo assim, o Tim Sylvia eu acho que não tem como se enquadrar, porque isso é meio que descontextualizar o que estava acontecendo, sabe? Porque o Tim Sylvia, ele não só foi campeão, mas ele foi razoavelmente dominante. Ele foi campeão múltiplas vezes, ele disputou o cinturão múltiplas vezes, venceu o Arlovski múltiplas vezes também. Então, é aquela coisa que mesmo que ele não seja bom, e eu realmente também não acho que ele tenha sido, naquela categoria, ele era bom. Então, acaba que eu entendo por que você fala, tipo assim, é o elefante em cima do telhado. Mas eu acho que mesmo o Michael Bisping sendo objetivamente um lutador melhor, mais habilidoso do que o Tim Sylvia, eu fico mais com essa impressão a respeito dele. Porque quando ele se tornou campeão, tinha Luke Rockhold, tinha Ronaldo Jacaré, tinha Yoel Romero, tinha Robert Whittaker, tinha Chris Weidman. Toda essa galera estava lá e eu apostaria em qualquer um deles contra o Bisping. Sabe? Então, essa foi aquela que, tipo assim, bicho, tinha 5 caras que eu não acho que você bateria. Como que você pulou na frente de todo mundo? Mas você acha que Michael Bisping é o cara? Então, nesse sentido. O primeiro nome que me vem à cabeça é o Michael Bisping mesmo, não tem jeito. E principalmente porque tu olhava para a divisão e tu não tinha como dizer que ele era melhor que todo mundo ali, né? Eu realmente não achava que ele ia ser campeão e me surpreendi muito. Aquela noite parece que foi a noite que o mundo desabou, virou de cabeça para baixo, entendeu? O poste tá mijando no cachorro. Basicamente é isso. Ótima pergunta mesmo essa aí, ótima pergunta. Mas vamos que vamos agora, chegou a minha vez de colocar contra a parede, Barbie. Eu vou pedir aqui, cara, para você relembrar também, a minha pergunta capciosa é a seguinte: qual foi a análise de luta, cara, que tu fez, que tu mais se enganou? Que tu fez a análise e tu se enganou completamente, porque aconteceu completamente o oposto na luta. Você lembra disso? Qual foi a luta mais emblemática nesse sentido? Nesse sentido, cara, tem uma que se destaca. É claro que eu já tive muitas lutas que eu errei completamente. Grande parte desse esporte é errar completamente. Ainda na outra semana, a gente teve o Raoni Barcelos destruindo o super prospecto Peyton Talbot, e essa luta foi contrária do que eu achei que aconteceria, né? Mas, tipo assim, eu acho que a luta, para mim, que se destaque, essa aqui é velha. Essa aqui é velha de guerra. Foi Terry Etin, que é mais conhecido por ter levado o nocaute fabuloso de chute rodado do Edson Madeira. Exatamente esse. Terry Etin contra René Forte. Você lembra dessa? Cara, o René ganhou essa luta. O René ganhou essa luta. Pois é, o René fez 4 lutas dentro do UFC, perdeu 3, ganhou essa. E eu lembro direitinho de que eu até fiz uma piada antes dessa luta que eu estava falando. Existem 2 coisas certas nesse mundo. Uma delas é a morte e a outra é que o René vai perder essa luta. E, bicho, ele não só ganhou, ele passou o caminhão no Etin.
Tipo assim, ele passou o caminhão em todas as áreas. Ele destruiu na trocação, quedou com facilidade, dominou no chão. Depois disso, ele também não fez mais nada dentro do MMA. Perdeu 2 lutas e se aposentou. Mas essa, cara, foi uma das performances mais chocantes. Até porque eu achava que ele não tinha vantagem em área nenhuma nessa luta. Nenhuma. Não foi uma questão... Porque, tipo assim, claro que o que o Raoni fez foi muito assustador, mas tinha aquele caminho, sabe? Ninguém duvidava da qualidade do Raoni, mas eu duvidava da qualidade do René de uma forma muito absurda. Eu achava que ele não tinha o que oferecer em área nenhuma. Para quem não conhece o René, ele parece que não tinha, com todo respeito, ele não tinha perfil de lutador. A própria forma de ele se expressar parecia um Enzo, que a mãe foi lá e colocou na academia e vai, luta aí, meu filho. Sabe? Parecia isso. Ele era o patinho feio do programa, do The Ultimate Fighter, inclusive, né? O cara que ia perder logo na primeira eliminatória, se é que ele não perdeu mesmo. Mas chegou no UFC, foi contratado e conseguiu ganhar de um cara que era super favorito mesmo. O Terry Etting, ele era um cara duro, né? Também não era, né? Um cara de meio de tabela ali, mas que parecia que tinha um nível suficiente para ganhar essa luta mesmo, né? Cara, era meio de tabela, mas competia no UFC já há muito tempo. Fez uma luta dura com o Edson Barbosa, mesmo com aquele nocaute no final. Foi uma luta dura. É verdade, foi dura aquela luta mesmo. É verdade. Vamos virar a página completamente agora. Agora a gente vai falar sobre o próximo evento, que vai acontecer no próximo sábado. Novas histórias serão escritas, né? E a gente vai começar falando sobre o card principal, que vai ter início no horário à meia-noite, tá? De Brasília. Meia-noite no horário de Brasília. É quando vai começar o card principal, e a primeira luta que a gente tem aí é entre o Jake Matthews contra o Francisco Prado, né? Eu sou suspeito para falar do Jake Matthews, o Barbie provavelmente também gosta muito dele aqui, mas é um cara que tem decepcionado. Eu esperava um pouco mais dele no UFC. Até então ele tem sido um pouco irregular, mais do que eu esperava. E vai pegar um argentino, que é o Francisco Prado, que é um cara duro. Não é fácil de vencer esse cara aqui. Pelo que eu vi, nas casas de apostas, o Jake tá como favorito. Procede, Barbie? Cara, eu acho que procede, sim. Tipo assim, o Francisco Prado, ele é prospecto, tá com 22 anos, mas ele acaba não tendo um jogo muito completo, muito digno de confiança, pelo menos neste momento na carreira dele, sabe? Ele tem uma vitória dentro do evento, que foi um nocaute fulminante, não fulminante, foi uma ótima performance que gerou um nocaute em cima de um cara que também é extremamente irregular. Fora isso, ele se mostrou, tipo assim, não extremamente disciplinado, não tem o melhor gás de todos, é um cara mais da trocação. E o Jake Matthews, por mais que eu considere ele extremamente limitado, ele se mostrou um ótimo porteiro nessa categoria dos meio-médios. Os últimos caras que venceram ele, com a exceção do Matthew Samuelsberger, todos foram longe, sabe? Ele tem várias vitórias dentro do evento, é um lutador bem mais consistente do que o adversário, com um jogo bem mais amplo. Eu acho que ele é favorito com razão. Até esqueci de falar uma coisa aqui com relação ao próprio card do evento, né? A gente pode perceber, a gente vai percebendo, né, ao longo da leitura, que a gente tem 2 lutas, 2 disputas de cinturão, e o restante destoa muito, né, desse nível, né? Praticamente não tem nenhum outro ranqueado no evento, pelo que eu pude perceber. Então, assim, galera, não se assustem tanto com isso, porque como o evento rola na Austrália, é natural que eles vão colocar muitos atletas locais, né, que para chamar o público local. E pro lutador da casa não perder, eles vão tentar casar uma luta ali que faça sentido para aquele lutador local que não tá tão longe na organização, que não tá tão alto no ranking, né? São australianos realmente que não estão indo muito bem, mas eles precisam colocar no card. Então, o Barbie falou aqui sobre o Jake Matthews, né? Que nós estávamos falando aqui, que dos australianos é um dos melhores, inclusive, né? A gente tinha expectativas importantes sobre ele, mas até então não estão se cumprindo. Eu dei uma olhada aqui na odd desse confronto, Barbie, e realmente o Jake Matthews é um belo favorito aí para essa luta. A odd está em torno de 1,43 aí para os apostadores de plantão. Mas resumindo, qual seria o teu palpite aqui mesmo? Cara, o meu palpite seria Jake Matthews vencendo por decisão ou possível finalização. Acaba que o Jake Matthews também tem umas performances que você fica pensando o que é isso, mas ele é um cara com muito boas valências em todas as áreas, e eu acho que o jogo de quedas de chão dele vai servir ainda mais
porque o adversário está subindo de categoria, provavelmente vai sofrer uma desvantagem física aí. Uma coisa é certa, cara. Essa luta aí, a galera que tá buscando entender e conhecer os lutadores, provavelmente essa luta vai ser muito boa mesmo. O Francisco, ele vem de derrota pro Daniel Zellhuber, que foi uma luta bem bacana de se ver, inclusive. Mas enfim, vamos que vamos então para a próxima luta do evento aqui, que a gente vai ter brasileiro envolvido, ó, Jimmy Crute, mais um australiano, contra o Rodolfo Bellato, brasileiro aí fazendo mais uma aparição na organização. Pelo que eu vi, o favoritismo para esse confronto nas casas de apostas é o brasileiro, por mais que o Crute já foi longe, já chegou a ser ranqueado nos meio pesados, só que ele tá voltando de uma aposentadoria, né? Ele chegou a anunciar a aposentadoria e não parece tão focado assim, né? O atleta que diz, ó, não quero mais, jogou a toalha, né? Já mostra que não é aquele cara que... Infelizmente, o termo que eu posso dizer é um desistente, né? Só que ele tá voltando, vamos dar um crédito, e mais um cara com potencial, né? Assim como o Dick Matthews, o Jimmy Crute, né, Barbie? Pois é, cara, ele era muito meu garoto, era muito jovem quando começou a carreira dentro do UFC, ainda é um cara muito jovem, 28 anos para a categoria dos meios pesados, é apenas um garoto, mas tipo assim, eu acho que ele simplesmente não está se desenvolvendo da forma que eu estava esperando que isso acontecesse. Ele virou um boxeador com baixa movimentação de cabeça, vem sendo muito vulnerável a esse tipo de golpes, fez várias lutas aí contra o Jamahal Hill, contra o Anthony Smith, contra o Alonso Menifield, que ele acumulou muito dano, sabe? Foram guerras, umas guerras que ele tomou muita pancada, mostrou muito coração, mas, cara, a defesa dele não tá lhe fazendo favores, ele tá lutando numa categoria que ele não pode ficar dando esse mole, tá pegando aí mais um cara que bate pesado, e, como você falou aí, voltando de uma aposentadoria, são quase 2 anos sem lutar, e o que eu fico mais pensando aqui são quase 2 anos sem pensar em lutar. O cara provavelmente estava descansando, tirou esse tempo para ficar com a família, muito respeito demais, mas eu fico pensando onde que está a cabeça dele nesse momento e quanta pressão ele não está se colocando, porque foi muito óbvio que ele se aposentou de frustração, sabe? Cara, não consegui vencer essa luta, eu vou me aposentar, então eu fico meio receoso em como que ele vai se apresentar nessa luta. Eu acho que o palpite seguro está com o Bellato, eu acho que o Crute é o mais talentoso entre os dois, mas eu tenho muitas questões a respeito de como ele vai se apresentar nessa luta. Eu lembro, cara, que o Crute ele chegou a ser alçado como o prospecto número 1 pela mídia americana, se eu não me engano, pela própria ESPN. Em alguns anos aí atrás, isso aconteceu. Então, olha só a expectativa que foi gerada com relação a esse rapaz, né? Que vai enfrentar o Rodolfo, olha a curiosidade aqui do Rodolfo, ele foi nocauteado 2 vezes pelo Vitor Petrino. Então, assim, por mais que hoje ele está no UFC brasileiro, com potencial, né, está mostrando isso, mas não era um cara com tantas expectativas assim. O Vitor Petrino, por exemplo, dessa safra atual, era o cara que a gente mais alçava como o prospecto número 1, né? Inclusive eu, né? Olha, até hoje eu ainda acredito nele. Eu não vou soltar a mão do Petrino, não. Petrino, não sobe para os pesos pesados, meu amigo. Não faz isso com a sua carreira. Aí sim você vai levar muitas bombas, aí vai se aposentar cedo. Não. Enfim, vamos então para a próxima luta, que é entre o Thalisson Teixeira contra o Justin Tafa. Essa aqui, galera, quem vê essa luta aqui nessa posição do card, obviamente que vai achar muito esquisito, né? Mas vale a pena ficar de olho para a gente ver aqui, pelo menos no sentido de ter uma luta divertida, tá? Porque são 2 nocauteadores. O Thalisson Teixeira, brasileiro, é um cara alto, um cara que lembra, inclusive, um pouco o Johnny Walker, pelo menos quando eu vi ele no Contender Series. Um cara com altas taxas de nocaute, nenhuma luta na carreira dele foi para a decisão dos juízes, ele tá 7-0 na carreira, 6 desses duelos foram por nocaute, ele lutou na LFA também, então já é um cara com uma experiência internacional, né? Não só lutou no MMA nacional, mas também no MMA internacional, e chega no UFC com moral, né? Fazendo parte de um card principal, e a minha expectativa com ele é que nós vamos ter um brasileiro divertido para assistir, tá? Não que ele vai ser um grande lutador, preciso ver um pouco mais. E eu acho que aqui nós temos um teste muito adequado para ele, contra o Tafa, que é um nocauteador à la Mark Hunt, é um cara
um pouco baixinho ali, né, comparado aos outros pesos pesados, mas tem uma mão pesada, um boxe perigoso, que a vulnerabilidade dele é o chão. Realmente, eu até não conheço o chão do Thales, não sei se ele conseguiria ir bem nessa área contra o Tafa. A minha expectativa aqui é que a gente vai ter um nocaute, tá, galera? Então, assim, quem não tá esperando muito para esse evento aí, fique atento a essa luta, dê uma chance e veja o que pode acontecer nesse confronto aqui, porque eu acho que vai ser interessante. Você concorda, Barbie? Acho que você matou a cobra e mostrou o pau o que acontece nessa Opa! luta. Oi. O que acontece nessa luta aí é um duelo de trocadores que, como você falou, talvez não seja a melhor ideia porque pro Thaleson, no sentido que a gente já conhece o que o Tafa traz, ele definitivamente não traz um jogo decente de chão, mas ele é um trocador muito potente. É um cara difícil de se trocar. Agora, vencer ele em pé também vai mandar uma mensagem. E até o momento, cara, a maior parte das vitórias do Thaleson são na trocação, muitas vindas no primeiro round, inclusive. Então, eu tô na expectativa. Eu acho que essa vai ser uma luta bem interessante. Pois é, eu dei uma olhada nas odds aqui e o brasileiro tá como favorito, hein? 1,75. Não é um favoritismo tão grande, mas é considerável dado a experiência maior, né? Dada a experiência maior do Tafa, porque já tá há mais tempo no UFC, tem um retrospecto aí de nocautes importantes. Então, cara, se eu fosse dar um palpite aqui nessa luta, eu iria ficar com a experiência do Tafa, tá? Eu preciso ver um pouco mais do Thaleson, mas não vou ficar nem um pouco surpreso de se ele chegar arrasando já, né? E torço por isso, inclusive. Bom, agora vamos falar então. Nós vamos fazer agora a primeira análise, vamos fazer duas análises hoje, tá? Uma análise mais aprofundada sobre lutas. A primeira sobre a luta entre Zhang Weili e Tatiana Suárez. Que luta interessante essa. Talvez uma das melhores lutas da história do MMA feminino, em termos técnicos. Eu, pelo menos, estou muito empolgado com relação a essa luta nesse sentido. E, Barbie, então, vai ficar com você essa tarefa, porque você é o nosso especialista aqui de análises. O que a Zhang Weili vai trazer para esse confronto? O que ela precisa fazer, Barbie, para continuar campeã mundial dos pesos palhas? Zhang Weili, se a gente for falar em termos técnicos, pode ser a melhor peso palha que a gente já viu dentro do MMA, e o que é muito doido é que muito disso se desenvolveu depois que ela pegou o cinturão. Ela venceu a Jéssica Andrade, até o momento ela não tinha mostrado muita coisa. Fez a luta contra a Joanna Jędrzejczyk, que foi uma lutaça, mas o que a gente viu foi muita garra, muito coração, energia, tipo assim, determinação para trocar na curta e continuar iniciando os momentos de trocação. Ela perdeu o cinturão e, cara, ela só foi se renovando depois disso, sabe? Ela mostrou uma disposição muito maior para quedas, um jogo de chão muito muito justo, um jogo de chão muito justo, um bom trabalho de ground and pound, ótimas finalizações também. Pegou a Carla Esparza, que é praticamente só uma wrestler unilateral, passou o caminhão nessa área mesmo, sabe? Ela conseguiu as quedas, ela conseguiu as reversões, conseguiu a finalização. Na revanche contra a Joanna, ela também mostrou um jogo de chão excelente, conseguiu a queda com facilidade, trabalhou por cima como se não tivesse ninguém lá. E conseguiu um nocaute no segundo round com um soco giratório. E aí, nessas últimas lutas contra a Amanda Lemos e a Yan Xiaonan, ela vem mostrando mais disso, um jogo muito completo, uma disposição de fazer o que precisa ser feito. Ela é muito forte para a categoria, ela é muito rápida. E ela tem quedas muito boas, as entradas dela são muito boas, a trocação dela, ela tem duas fases que são realmente interessantes. Essa fase mais de quando a trocação está mais longe, que ela vale muito de chutes laterais. Você vê muito que é essa base do boxe chinês que ela tem, do Sanda. Chutes laterais, chutes frontais, esse tipo de coisa ela faz muito bem. E aí a luta entra na curta distância e ela é boxeadora. Ela gosta disso. Ela não tem a melhor defesa de todas. A gente viu nessa luta contra a Yan Xiaonan, ela tomou alguns knockdowns, mas ela é muito resistente. E eu acho que o que está fazendo ela ficar diferenciada nessa categoria é muito que ela já tinha esse jogo em pé, que era ameaçador para qualquer um. Pô, ela nocauteou a Jéssica Batistaca. Ela fez 5 rounds com a Joanna. Ela fez uma lutaça contra a Rose Namajunas, que também venceu muitos momentos em pé. Claro que esse jogo em pé consegue ameaçar qualquer um, mas ela está colocando por cima desse jogo a disposição para quedas nessa força física absurda que ela traz, um jogo de chão extremamente justo, sabe? É uma lutadora muito, muito completa, que eu acho que, infelizmente, está sendo aí
punida por uma inatividade. A última vez que ela competiu foi em abril. Antes disso, ela só tinha feito uma luta em 2023. Então, eu espero que ela possa competir mais vezes nesse ano que está começando agora, porque a gente está perdendo uma das melhores atletas que a gente se viu por inatividade. Pois é, né? E assim, a gente sabe que a Zhang Weili, ela é muito boa. Mas do outro lado, a gente vai ter uma atleta muito dura também, né? Que é a Tatiana Suárez, que também sofreu muito com inatividade ao longo da carreira, né? Talvez a mulher mais inativa em termos de potencial que ela poderia demonstrar e não está conseguindo. Mas finalmente ela vai ter o title shot, finalmente ela vai lutar pelo cinturão e vai enfrentar a Zhang Weili no próximo sábado. Nossa senhora, que luta, hein? Barbie, o que a Tatiana tem que pode ser o suficiente aí para... Ela tem as armas necessárias para tirar o cinturão da Zhang Weili? Cara, eu acho que você falou muito bem que essa é finalmente a chance da Tatiana, né? O que é muito doido é que se você pensar, se você for olhar lá as datas, quando a Tatiana se candidatou a ser campeã, foi justamente a disputar o cinturão, foi justamente quando a Weili Zhang tinha virado campeã a primeira vez. Para você ver quanto tempo faz, ela não perdeu outra luta, né? Mas ela também praticamente não lutou. Ela ficou 4 anos afastada do octógono, depois agora está há quase 2 anos afastada do octógono. Essa inatividade, cara, as lesões, a fragilidade que ela tem, me deixam com o pé muito atrás. Porque aqui é um nível de competição que ela nunca pegou antes. Ela pegou lutadoras muito boas, mas só que a gente fala, tipo assim, de Nina Ansaroff, a Nina Nunes agora, e a Jéssica Batistaca. E, infelizmente, essas lutadoras não podem entrar no mesmo patamar que a Weili Zhang da atualidade, sabe? Vai ser muita coisa, vai ser uma subida de nível para a Tatiana. O que a Tatiana traz é que ela é uma wrestler incrível, um jogo tipo justíssimo de quedas, umas entradas de queda muito boas, um trabalho por cima muito sufocador, que ela passa a guarda muito bem, tem ótimos ataques no pescoço, guilhotinas ou mata-leões, e ela faz isso, assim, ela é muito mais unidimensional, perdão, do que a adversária nesse aspecto. Ela não tem muito uma trocação para mostrar. Até o momento, ela fez uma luta de 3 rounds dentro do UFC, se eu não me engano, que foi justamente contra a Nina Ansaroff, e que ela teve um problema ali no terceiro round. Eu não sei se foi uma questão de lesão, eu vi muita gente falando a respeito disso. Pode ter sido um pouco de cardio também, mas ela já tinha dominado os 2 primeiros. E, cara, não tem como ser muito mais dominante do que ela é no chão. Todas as pessoas que ela quedou, ela dominou amplamente. E ela quedou todo mundo, sabe? Não teve uma lutadora dentro todas essas lutas que ela fez dentro do UFC. Eu vou até contar aqui, porque eu não lembro quantas foram, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lutas. Todas foram quedadas, todas foram dominadas com facilidade. Voltou e, apesar de ter mostrado assim, uma certa ferrugem, na luta contra a Montaña de la Rosa, desempenhou muito bem, conseguiu a finalização, e é isso. Eu acho que, tipo assim, se a gente for pegar ela no auge dos poderes, ela possivelmente é melhor do que a Weili Zhang nesse aspecto. Acaba que eu vou entrar mais nessa parte da análise depois, mas o fato dela ser unidimensional não significa que ela vai perder a luta, porque ela pode ser melhor nessa área do que qualquer outra lutadora que a gente já tenha visto. Pois é, quando eu vi a Tatiana Suárez, vou dar um relato aqui, lutar pela primeira vez, que eu parei para prestar atenção mesmo nela, foi contra a Carla Esparza, olha só, uma ex-campeã, deve ser uma lenda do UFC, e ela tirou a Carla para nada, pelo menos na luta que eu vi ali, a imagem que eu tenho, a lembrança é essa, uma lutadora de altíssimo nível, como a Esparza no grappling, foi dominada pela Tatiana Suárez. Ali eu percebi, cara, tá surgindo um John Jones do MMA feminino, pô. Mas, assim, aí depois, claro, ela teve um tempo que ficou inativa, né, conforme a gente foi vendo aqui, né, desde 2016, ela lutou só 7 vezes no UFC, uma inatividade muito grande. Aí ela lutou muito, ela teve uma luta ruim contra a Montaña de la Rosa, embora ela tenha vencido com uma finalização, mas o cartel dela tem muitas lutadoras boas, né, Alexa Grasso, por exemplo, outra ex-campeã, a Jéssica Andrade, né, que lutadora realmente. Mas, Barbie, a pergunta que não quer calar é: como que você vê o encaixe dessas 2 grandes atletas aí? Como é que vai ser
o desenrolar dessa luta? E quem vence? Qual é o seu palpite? Olha, eu vou dizer para mim que, honestamente, a Tatiana tem uma montanha muito grande para escalar aqui. E uma coisa que é interessante aqui é que essa foi uma das pouquíssimas lutas que eu discordei dos meus colegas Igor Melotto e Fabiano Rampazzo a respeito de quem seria o campeão no final de 2025. Então, o resultado dessa luta, muito possivelmente, define o resultado disso, já em fevereiro. Mas o que eu acho é que a Tatiana tem uma montanha muito grande para escalar nessa luta, sabe? Ela é a melhor wrestler entre as duas? Muito provavelmente, sim. Mas eu já vi muito mais do condicionamento da Weili Zhang, eu já vi muito mais da resistência da Weili Zhang, eu já vi muito mais da trocação da Weili Zhang, eu já vi muito mais de como ela se desenvolveu de uma luta para outra. Enquanto a Tatiana entra sempre naquela coisa de que eu sei quão boa você é, mas eu não sei se você vai se apresentar tão bem na sua próxima luta, porque o tempo de diferença entre uma luta e outra é meio estonteante, sabe? Então, por essas coisas que eu acho que a minha aposta fica com a Weili Zhang, ainda fica com a Weili Zhang, porque eu imagino que a Tatiana vai conseguir uma queda. Eu só não imagino que ela vai conseguir um domínio por cima da forma que ela conseguiu contra todo mundo, porque a Weili é melhor em termos de grappling e wrestling do que todo mundo que ela pegou anteriormente. Inclusive, se a gente for pegar as melhores wrestlers que a Tatiana Suárez pegou, a Carla Esparza entra nesse patamar e a Weili dominou a Carla Esparza de ponta a ponta nesses termos de wrestling e grappling, sabe? Então, a luta ficando em pé, a luta tendo que se valer da resistência física, de condicionamento, eu valorizo muito mais do que a Weili já mostrou do que a Tatiana. A Tatiana, ainda por cima, é amaldiçoada com lesões, sabe? Eu sei que a Weili passou por muitas guerras e isso pode ser uma coisa que venha a cobrar dela agora, mas, cara, pelo que ela trouxe até o momento, pelo que ela mostrou contra diversos adversários que tinham os mais diversos casamentos estilísticos contra ela, eu acho que essa é uma aposta até assim, tranquila de se fazer. Não quer dizer que ela vá vencer, pode ser que eu esteja completamente errado, porque o caminho existe. A Tatiana pode quedar e passar o caminhão, mas me surpreenderia bastante porque é um nível completamente diferente de lutadora do outro lado, que está se preparando especificamente para isso. Sabe, eu acho que a Weili é mais completa, eu acho que ela é mais bem preparada, eu acho que ela é mais saudável como um todo, tá mais ativa, e acho que ela vence essa luta. E vocês vão receber dinheiro. Muito bom, Barbie, muito bom. É interessante saber os argumentos, né, para o palpite, né? E a tua análise é muito boa, realmente, Barbie. Mas, cara, eu tô realmente, já que tu tocou no assunto, né, que nós, tanto eu quanto o Rampazzo, fomos de Tatiana, eu devo dizer aqui o porquê também, né, que eu acho isso. Cara, a luta contra a Yan Xiaonan, contra a Zhang Weili, foi um perde-ganha danado ali, uma inversão de posições ali em alguns momentos que me assustou muito. Eu achava que a Zhang Weili era um pouco mais consistente nessa área do grappling, né? E é justamente o ponto forte da Tatiana, que até hoje conseguiu dominar, se não todas as adversárias, quase todas, por um bom tempo ali na luta. Então, nesse aspecto, eu tô indo de Tatiana Suárez por conta disso aí, pela desconfiança, melhor dizendo, que eu tenho com relação ao grappling defensivo da Zhang Weili. É isso, então, agora a gente vai mudar o disco aqui, nós vamos falar sobre a luta que vem após o Come Event, que é a revanche entre o Dricus du Plessis versus o Sean Strickland. A revanche que finalmente vai acontecer. Não sei se todo mundo esperava por essa luta nesse momento, mas é o que o UFC resolveu fazer, né? Assim como na luta no Come Event, né, talvez poderia ter sido a Virna Jandiroba disputando o cinturão, né? Mas o UFC optou por ir por outro caminho, o que é compreensível também. A forma como isso foi feito aí, talvez eu discordo um pouco, né? Usaram a Virna ali achando que ia rolar a luta contra a Tatiana, desfizeram, depois casaram a luta com a Zhang Weili, mas não veio o caso agora. Análise sobre Dricus du Plessis e Sean Strickland. Começando pelo Dricus du Plessis, Barbie. O que o Dricus tem? Quais são as armas dele para esse confronto, para essa revanche que ele vai fazer contra o Sean Strickland? O que ele precisa fazer de diferente para ele convencer todo mundo que ele realmente é melhor do que o Strickland, Barbie? Ah, cara, muitas coisas. Tipo assim, quando você tem um material humano como o do Dricus du Plessis, é até meio chocante que ele consiga ter desempenhos tão porcos assim, sabe? E eu falo de tão porcos, claro, ignorando o fato da vitória. Porque, é óbvio que ele tem competência para vencer, ele vem vencendo.
Ele vem vencendo caras do mais alto gabarito. A sequência de 3 lutas dele tá com o Israel Adesanya, Sean Strickland e Robert Whittaker. É óbvio que o cara tem o que é preciso para competir em alto nível, mas é muito doido como que a capacidade dele de competir em alto nível se vale quase que exclusivamente da parte física dele ser um cara muito forte, dele ser um cara com grande poder de nocaute, dele ser um cara que mesmo cansado, continua sendo uma presença física muito imponente, de conseguir quedar quando quer, no sentido de, tipo assim, cansado ou não, terceiro round, quarto round, quinto round, o cara entra na queda e ainda consegue fazer essa força. Tipo, a determinação dele quando ele se cansa é uma coisa muito doida. Eu lembro que era uma coisa que a gente sempre comentou, que ele parece cansar. Tipo, ele vai de 100% a 30% nos primeiros 3 minutos de luta em questão de tanque de gás. Mas esses 30% ficam para sempre. Eu não entendo muito bem como é que isso funciona, não, mas funciona exatamente dessa forma. Contra o Tavares, cara, foi uma lambança. Ele perdeu o primeiro round, puxou o cara para a montada. Foi uma coisa muito doida. Eu tava, ele tá exausto, ele vai tomar um cacete. E ele venceu a luta. Sem nem explicar, eu sei nem explicar. Até porque algumas coisas que ele faz são fundamentalmente incorretas. Ele soca errado. É aquele famoso soco braçado. E isso aqui vai ser um termo que eu vou falar muito aqui ainda. É trocação de micareta. Trocação de fim de carnaval. Quando o cara estica o braço já aqui e manda uma braçada em cima do adversário. Não só ele faz, o Strickland também faz. Por isso que eu falei que eu vou usar esse termo bastante ainda, sabe? O que ele faz bem é tipo assim, por algum motivo ele tem uma certa consciência de como que o ritmo da luta deve fluir, e o fato dele simplesmente ser um tanque de guerra imparável e muito determinado a ignorar dano para conseguir causar dano, faz com que ele seja uma presença muito chata de se lidar. Tipo, teve gente que me perguntou como que ele conseguiu chutar o Strickland mais do que o Adesanya. Pô, é porque ele que estava pressionando o Strickland, sabe? Ele que estava forçando o Strickland a andar para trás, não acertando golpes, mas simplesmente se recusando a parar. Indo para frente, vou te sentar a porrada e vou chutar o máximo que eu puder aqui. E, eventualmente, os chutes começam a funcionar por conta dessa determinação que ele tem. E os chutes dele são uma arma até boa, sabe? Ele tem bons chutes baixos, ele tem bons chutes médios. O fato dele variar as alturas é uma parada muito bacana. O que eu acho que ele faz melhor é o jogo de chão. Inclusive, o trabalho dele em cima do Whittaker foi a coisa que mais me surpreendeu em toda a carreira do Duplessis até o momento, porque a passagem de guarda foi extremamente técnica e o trabalho com o ground and pound foi excelente. Mas, no geral, essa consciência estranha dele de como que o ritmo da luta deve se desenrolar, que é a parada que mais me deixa assim estupefato quando você assiste as lutas dele, porque você vê ele tomando atraso, você vê que ele parece sem ideia, mas é essa coisa que todo mundo fala que subitamente o adversário parece não conseguir resistir à ideia de fazer bobagem. Mas é porque o Dricos deixa você nesse aspecto meio de pânico, sabe? É aquela ideia de que, tipo, eu tô fazendo de tudo, esse cara não tá parando, eu tenho que continuar lidando com esse ventilador maluco que tá vindo na minha direção, não sei muito bem o que fazer. Aí, quando os caras erram, ele tem uma capacidade de capitalizar em cima do erro muito grande. Tipo, eu acho que eu dou até mais crédito para ele do que ele merece quando eu penso nas lutas, mas ao mesmo tempo o cara é campeão com uma defesa. Então eu também sinto que eu não dou crédito bastante pelo que ele vem fazendo. Mas, cara, esse é o Dricos du Plessis, por isso que ele entra nessa nossa ideia de talvez o pior campeão tecnicamente falando, porque quando você assiste as lutas dele, cara, ele parece não saber o que foi arrumado no meio do octógono. Aí ele vai e ganha. Sei lá como. É verdade, eu faço das suas palavras aí com relação ao nível técnico dele, das expectativas que também tu tinha sobre ele, as minhas palavras também. Eu não esperava muita coisa do Dricos, a partir do momento ali que ele teve um round em que ele foi, em que ele cansou, que ele mostrou uma vulnerabilidade física tão grande naquelas lutas que ele fez ali, se eu não me engano, contra o Derek Brunson, eu não tô lembrando agora, mas teve um confronto que ele fez, assim, que eu olhei e eu assustei. Rapaz, esse cara não vai longe. Qualquer momento vai subir o nível aí, vai subir o sarrafo, ele vai perder. Aí surgiu aquela notícia que ele fez uma cirurgia nasal e corrigiu um problema que impedia ele de respirar adequadamente. Parece que tinha uma porcentagem, inclusive, bem alta da quantidade de oxigênio que ele não conseguia inalar. E realmente aqui, a partir daquele momento da cirurgia que ele fez, ele virou um outro lutador. Pelo menos eu tenho, a impressão que eu tenho é essa. Parece que ele começou a ter um nível de atuação, tanto técnico quanto físico, muito melhor
A capacidade dele ser o lutador o potencial que ele tinha, a capacidade dele mostrar esse potencial melhorou muito. Então, começo a tirar o chapéu para ele também, Barbie. E, cara, o que o Strickland, então, agora vamos mudar, né, a moeda, o lado da moeda, o que o Strickland vai ter que fazer, então, né, quais são as armas que ele tem e o que ele tem que fazer para mostrar que ele é o lutador superior, né? O que ele tem que fazer para essa luta não ir para a decisão dos juízes, de repente? Ele tem armas para isso, Barbie? Eu não consideraria que as armas do Strickland para definir essa luta, até porque o Dricus é um cara com muito queixo, é um cara com muita resistência, e o Strickland não é exatamente um cara que bate pesado. O Strickland tem um jeito de lutar muito particular, que é só dele, na forma dele marchar para frente, colocando o jab e tentando tirar todos os golpes, aparar todos os golpes. Essa é aquela coisa que, tipo assim, é extremamente explorável, mas ninguém explora. É por isso que quando você vai conversar com analistas, com a galera que realmente assiste o esporte na intenção de entender o que está acontecendo, todo mundo é frustrado com o fato do Strickland estar disputando o cinturão. Porque o que ele faz não é tipo assim, claro que requer muita habilidade o que ele faz, mas também é extremamente explorável e ninguém parece entender como explorar isso, sabe? O Poatan fez em 1 minuto. E a parada é justamente que é aquilo. Ele deu 3 jabs no corpo do Strickland e o Strickland pensou, o jab tá vindo no corpo. Então, quando ele viu a mão da frente do Poatan mexendo, ele fez isso. E aí tomou uma capimbada que nem viu mais nada, sabe? Então, esse tipo de coisa, tipo, é óbvio, como eu falei, requer muito reflexo, requer muita habilidade do Strickland, esse negócio dele tá tirando os golpes do adversário, mas também é uma guarda muito explorável justamente por não ser fixa. É muito vulnerável à finta, só que ninguém parece entender esse tipo de coisa. O que o Strickland faz muito bem é impor o jab dele em cima do adversário, e principalmente esses chutes frontais que ele vem adaptando, eles são uma arma muito boa, mesmo que eles não tenham sido tão efetivos assim contra o Dricus. A gente vai falar mais a respeito disso na questão do casamento, mas uma coisa que me frustra particularmente no Strickland, é como ele é totalmente incapaz de construir mais coisas a partir do jab dele, porque ele estabelece o jab dele na luta. Tá acertando, tá pegando com consistência. O cara não consegue mandar um direto por cima. Ele não consegue, bicho, não consegue trabalhar o jab em outras alturas, não mira no corpo do adversário. Então, e ele se defende bem, sabe? Ele tem o shoulder roll aqui também, é um cara muito reativo, com bons reflexos, bons olhos. Às vezes, eu até lembro de falar, tipo assim, é um cara que você vê que ele foi criado a partir de muito sparring, porque ele tem olhos melhores do que fundamentos, sabe? Ele faz muita coisa errada, incorreta mesmo em questão de fundamento técnico, mas o cara vê tudo. Ele vê tudo que está vindo, mesmo que ele não consiga reagir adequadamente por causa dos fundamentos técnicos dele. Mas a questão dele estar utilizando, tipo assim, os tips, marchando para frente, utilizando bons bloqueios com as pernas para defender chutes baixos, usando o shoulder roll, isso por si só já dificulta a vida de muita gente. O que eu preciso é que ele aprenda a construir mais em cima do próprio sucesso dele, e não dependa só de meter o jab na cara do adversário, e esse é o fim de tudo, sabe? Ou o jab ou o chute frontal. Pois é, o Strickland é outro nome também que eu não esperava tanto, que conseguiu se tornar campeão do UFC. É mais um caso aí que surpreendeu muito. E, enfim. Cara, agora então, né, a gente vai para o desfecho dessa análise aí. O que você acha que vai acontecer nesse confronto? Como é que vai ser o encaixe desses dois nessa revanche? O que você espera que aconteça? Será que vai acontecer algo diferente? Ou vai ser algo parecido com o que aconteceu na primeira luta? Quais são as suas sensações aí, pré-luta, para esse confronto, para essa revanche, Barbie? Briga de micareta, fim de carnaval. Jogaram um cachorro quente no meio e os dois vão para a trocação, Frank. É meio que isso que eu espero. Aliás, eu estava comentando a respeito dessa questão de briga de micareta, porque eu estava falando a respeito dos fundamentos técnicos do Duplessis, de esticar o braço e tentar dar abraçada. E eu estava falando de como que o Strickland faz muito bem o jab. De fato, faz, mas a direita dele é igualzinha a do Duplessis, cara. É uma parada nojenta. Parece que o cara nunca tentou dar um direto na vida dele. E o que é interessante é que se você olha a luta que eles fizeram, quando os caras resolveram endireitar o direto, né? Ao invés de eles mandarem um cruzadão, um overhand, que é uma coisa muito fácil de se bloquear,
porque é um movimento muito aberto, é um movimento muito expansivo, dá para você ver. Quando eles começaram a mandar um direto para furar a guarda do adversário, foram muito mais efetivos. Então, eu vi gente falando que o primeiro que começar a colocar diretos, ao invés de cruzados ou overhands, vai vencer essa luta, porque o adversário não defende muito bem esse tipo de golpe. E eu vou dizer assim, o meu palpite vai no Du Plessis, muito mais por uma questão de versatilidade dele, mas assim, se você me perguntar como, eu vou ter que chutar. Porque até o momento, todas as lutas do Plessis foram meio tipo assim, como que ele vai vencer? Que ele vai vencer? Eu não sei. E olha que eu palpitei nele contra o Strickland, eu palpitei nele contra o Adesanya, e ele venceu as duas. Eu sei que esse cara consegue vencer, eu só não faço a menor ideia de como que ele chega lá. Para mim, o que acontece é muito mais uma exploração de muitas coisas que o Strickland não faz. Ele não, como eu falei, ele não trabalha os golpes no corpo, ele não constrói em cima dos jabs dele. Então, para mim, é muito mais fácil enxergar o Du Plessis tomando um certo atraso inicial e se adaptando do que o Strickland. A impressão que dá é que o Strickland não tem muita coisa para onde crescer se as coisas que ele está fazendo não dão certo a princípio, se isso faz algum sentido. Sabe? E na luta entre eles, deu para ver que o Du Plessis tem a capacidade de quedar o Strickland, ele só precisa conseguir quedar o Strickland perto do meio do octógono. E essa é outra coisa que ele faz errado, né? Porque ele se entra na queda e ao invés de ele tentar cortar o ângulo para quedar o cara tipo de lado, ele se joga mesmo, empurra o Strickland para a grade, uma pura bagunça. E essa luta eu imagino que vai ser bagunça, são dois caras meio topeiras, assim, caras que observam a luta e pensam, vai ser guerra, nós vamos entrar para trocar a porrada mesmo, e eu imagino que eles vão fazer alguma coisa parecida com o que foi a primeira luta, que eu vou ser bem sincero com você, Meloto, eu não gostei da primeira luta. Eu achei que foi uma luta de baixo nível técnico que deixou muito a desejar. Eu acho que assistir aquela primeira luta e ver como que eles não conseguiam acertar golpes extremamente expansivos, overhands, estavam jogando o braço naquela trocação meio ventilador, me fez pensar como que o nível da categoria baixou. Mas assim, eu vou também dizer que é um crédito para o Dricus que ele consegue se meter nesse tipo de luta o tempo todo, contra oponentes do mais alto calibre, e se dá bem. Eu tô indo mais de Dricus aqui, eu acho que é por uma questão das quedas, por uma questão do jogo de chão, que eu imagino que agora ele vai fazer funcionar um pouco melhor, pelo menos eu tenho que esperar alguma evolução dele nesse aspecto. O Strickland, eu meio que larguei mão de enxergar alguma evolução nesse aspecto. Ele vai fazer o que ele faz. Se der certo, deu, se não der, não vai dar. Então, o meu palpite está indo no Dricus Du Plessis aqui. Exatamente, eu também concordo contigo, Barbie. Eu acho que o Dricus ele tá um pouco mais confiável, dá para dizer assim, porque ele vem vencendo as lutas, vem dando um jeito de vencer aos trancos e barranco, né? Parece um Fusca que tá competindo ali com as Ferraris e do nada solta um nitro e ultrapassa, sabe? É tipo isso. E aí ele dá ele aperta o nitro ali umas 10 vezes na mesma corrida ali e consegue ficar na frente dos caras aos trancos e barrancos. É isso, exatamente isso que eu penso do Dricus. E é interessante, Barbie, tu acha que o Dricus venceu a primeira luta também entre eles? Tu concorda com o resultado? Cara, eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho certeza. Eu assisti aquela luta quando ela aconteceu, eu fiquei muito confuso quanto a como que eu deveria estar pontuando os rounds. A gente estava comentando aqui mais cedo a respeito de como que a pontuação muito provavelmente aconteceu, porque a comissão estava julgando num livro de regras bem antigo, e estava muito provavelmente dando muito mais valor às quedas do Dricus do que originalmente elas deveriam ter tido. Agora, mas mesmo sem isso, você pode dar 3 rounds naquela luta para o Dricus, sim. A questão é que eu não acho que nenhum deles se separou do outro, sabe? E eu na época, pontuei para o Dricus, sim. Acho que se eu revendo a luta, eu pontuei para o Strickland. Enfim, a questão para mim é que os dois mostraram uma certa equivalência, não de uma forma boa, eles se mostraram muito incapazes de se adaptar ao adversário e de construir em cima dos próprios sucessos. Eu fico pensando se essa próxima luta vai trazer mais coisas ou se vão ser mais 5 rounds da mesma coisa. Eu, na primeira luta entre eles, né, eu assisti com uma certa atenção ali, o confronto ao vivo, embora eu estava dividindo as atenções com outras tarefas durante o evento, mas eu fiquei com a sensação, depois que eu vi a luta,
que o Duplessis fez o suficiente para vencer. E aí, quando eu vi todo aquele alvoroço, né, de que foi um garfo, que, nossa, que absurdo, o maior garfo da história, eu não comprei tanto essa narrativa, não comprei tanto essa ideia. Apesar que no dia seguinte, eu revi a luta, e na minha opinião, o Strickland venceu. Eu pontuei pro Strickland aí, o confronto. E, bom, agora vamos ter a revanche. Eu não falei sobre quem é o favorito nas casas de apostas, não sei se chegou a comentar, Barbie, mas é o Duplessis, né, com 1.48, 1.47 nesse momento, né, que nós estamos gravando aqui na quarta-feira à noite. Pode mudar, né, esse favorito, pode oscila, né, as odds. E se eu não falei sobre o Common Event, tá oscilando. Olha só como tá oscilando. Em algumas casas de apostas, a Tatiana é favorita. Em outras, a Zhang Weili é favorita. Tá variando e, cara, interessante isso aí. E sobre a luta, agora nós vamos mudar aqui um pouco o quadro, né? Nós vamos pro quadro Conta Meloto, que eu vou falar um pouco sobre essa luta aí do Dricus du Plessis contra o Strickland, exatamente no ponto que o Barbie tocou, da questão da comissão atlética que julgou o primeiro confronto, tá? Foi a comissão atlética de Ontário, no Canadá, e na época, eu lembro que eu trouxe a informação, com base nas pesquisas que eu fiz, que essa comissão, ela utilizava regras de uma outra comissão atlética, da comissão de Nova Jersey, dos Estados Unidos, que eram regras antigas, que eram regras de 2003. Estava lá no site da comissão de Ontário, o PDF dessas regras, e qual que era a diferença ali, basicamente, né, do julgamento da época para esse? Que eles valorizavam muito golpes pesados, era o que mais tinha valor. Tinha lá exatamente escrito dessa maneira, golpes pesados, ao invés do que a gente conhece hoje como golpes significativos, que pode ser um jab, por exemplo, que pode ser um chute, enfim, são golpes significativos. Naquela ocasião, era diferente. E aí, o que eu interpretei, né, a partir dessa situação? Que eles não levaram tanto em conta os números da luta. Os jabs do Strickland não foram tão valorizados assim quanto os golpes pesados que o Duplessis lançava, né, às vezes nem acertava muito, mas de repente impressionou mais os juízes. Então eu fiquei com essa sensação na época, eu trouxe essa teoria, não era um fato real que eles realmente utilizavam as regras. E aqui eu vou trazer uma outra coisa, uma outra revelação, que com o tempo eu passei a não acreditar mais tanto nessa teoria. Por quê? Porque os mesmos juízes que julgaram a luta do Duplessis contra o Strickland são juízes conhecidos que no mês anterior estavam julgando lutas em Las Vegas, lutas, por exemplo, o Sal D'Amato, que é um juiz muito conhecido, ele julgou a luta do Strickland contra o Duplessis. Aí eu fico pensando, será que a comissão chegou ao ponto de dizer para eles assim, cara, nesse evento aqui vocês vão jogar diferente, esquece tudo que tu aprendeu aí, todas as mudanças que tu aprendeu, nós vamos julgar com regra de 2003, tá bom? E eu não compro tanto essa ideia, cara. Eu passei a não acreditar tanto que os juízes foram orientados dessa maneira. E assim, a gente sabe que naquele evento rolou polêmica também com relação a regras, porque teve a luta do Movsar Evloev contra o Arnold Allen, que rolou uma joelhada ilegal, ali um golpe ilegal, que hoje não é mais considerado, enfim. E rolou uma polêmica ali, né? Então, assim, o que prova que naquele evento realmente utilizaram regras diferentes com relação a golpes permitidos, mas qual que é a dúvida? Se para o julgamento eles também utilizaram regras antigas. Então, aproveitando essa situação toda, o que eu fiz dessa vez para esse evento da Austrália? Eu fui atrás das regras desse evento da Austrália, para ver se eram diferentes também, né? Vai que a gente ia ter alguma surpresa ali também nesse sentido. Mas, segundo o site que eu vi, da Comissão Atlética Local da Austrália, eles utilizam regras de 2023. É o último PDF que eles têm lá na atualização do site deles. E eu não só me baseei nisso. Eu fui atrás de repórteres da Austrália, perguntei para eles se eles tinham alguma informação nesse sentido, né? Se vão ser regras antigas ou não. E eles falaram o seguinte, 90% de certeza de que são regras atuais. As regras unificadas, né, que a gente conhece hoje de forma realmente unificada, né, que é o que a gente espera que aconteça em todos os locais dos eventos do UFC, né. O que mostra que até ano passado, pelo menos,
existia um certo amadorismo nesse aspecto, né? Pelo amor de Deus, você vai para um evento, você tem uma regra diferente da outra. É um absurdo, convenhamos, né? Mas fiquem tranquilos que nesse evento, a princípio, a gente não vai ter surpresa nesse sentido, Barbie. Graças a Deus, né, cara? Graças a Deus, Melo, porque uma coisa que a gente reclama quase todo evento aqui é o tanto que as regras são inconstantes de estado para estado, de país para país, nem os lutadores sabem o que está acontecendo, muito menos a gente. Aí o cara me manda uma joelhada legal e fica pensando, pô, o juiz não reclamou, será que eu posso fazer isso? Ou será... A gente está vendo agora que mudaram algumas regras e os lutadores, tem lutador que para e pensa, e não sabe se pode dar o negócio. E eu mesmo que estou assistindo, não sei. A gente está falando, claro, de regras ali, de como que a luta deve transcorrer, mas regras para os jurados também mudam de estado para estado, de comissão para comissão. É uma coisa extremamente pouco conclusiva, se a gente quer tirar, assim, quem é o melhor lutador entre dois que entram lá. E eu falei assim, fiquem tranquilos, né, com relação a essa questão das regras, mas não tanto, tá? Porque no site deles lá, como eu disse, a atualização, a última foi de 2023. E em 2024, em novembro, ali a gente teve uma mudança, né? Mais uma atualização, principalmente com relação a golpes com o oponente com as mãos no chão, né? Com mais apoios além das pernas, né? Além dos pés. E emendando aqui com uma notícia interessante também para esse evento, é que Khamzat Chimaev, pelo menos é o que o Dana White, pelo menos é o que o UFC tem dito, vai enfrentar o vencedor desse confronto entre o Dricus du Plessis e o Sean Strickland. Ainda bem, né? Convenhamos, finalmente o Lobo também vai ter a chance dele, que muita gente passou na frente aí, ao meu ver, com o tempo, hein? Interessante, Barbie. Khamzat Chimaev vai ter a chance dele. Não era sem tempo. Eu vou dizer, inclusive, que, tipo assim, se você gosta do Strickland, azar o seu. Mas, mesmo você gostando do Strickland, você tem que admitir que ele não é nem o top 2 dos caras que mais mereciam essa disputa de cinturão neste momento. Deveria ser Chimaev, depois Chimaev deveria ser Imavov, e tem o Borralho correndo ali por fora. Então, essa disputa de cinta que está acontecendo nesse sábado, honestamente falando, para mim ela está gastando meu tempo e embolando a categoria ainda mais. Meu pai do céu. Tá um ano atrasada, né? Se já era para acontecer, que acontecesse um ano antes, né? Já que foi polêmica aquela decisão, né, Barbie? Se você vai dar uma revanche imediata pro cara, você tem que dar imediatamente. Você não pode colocar ele para lutar contra o Borrachinha, enquanto um tá pegando o Whittaker, o outro tá pegando o Adesanya, os dois ganham, e quem que você tá colocando para disputar o cinturão? Exatamente. Bom, então agora, galera, a gente vai fazer aqui uma leitura no card preliminar, que também é muito importante, começando pela primeira luta, né, que vai ter início no horário ali às 20 horas, tá, na hora de Brasília, entre o Yongsam Park e o Tumbendemberel. Eu não vi ainda quem que é o favorito para esse confronto. Vou ver aqui rapidinho. Você sabe, Barbie, você lembra quem é o favorito para esse combate? O Yongsam Park é favorito para essa luta e corretamente favorito para essa luta. Eu acho que o Tumbendemberel é um ótimo lutador, mas o Yongsam Park... Tipo, o Tumbendemberel, ele mostrou mão pesada e um grappling agressivo, mas ele já mostrou vários problemas. O Yongsam Park, até o momento, está desempenhando muitíssimo bem. Agora, vale constar que ele é um invicto e esse ano é amaldiçoado para invictos. Exatamente. Muitos invictos caíram e vamos ver quanto tempo ele vai permanecer com esse cartel, porque não é fácil manter ele invicto, né? Pois bem, e a próxima luta, né? Vamos falar aqui sobre ela, é entre o Killian Salkild contra o Anshu Jubli. Barbie, o que você tem aí a dizer sobre esses dois atletas? Cara, talvez a luta com maior disparidade dentro do card inteiro. O Jubil entrou no UFC pelo hold do UFC, venceu o Jeka Saragui por nocaute no segundo round, depois pegou o Mike Breeden, dominou por 2 rounds, e aí foi engraçado, né? No terceiro round, Mike Breeden entra, grita com ele, late na cara dele, papo sério, galera. Eu não estou brincando com vocês. Latiu na cara dele e aí ele se tremeu todo nas bases. Não conseguiu fazer mais nada. Foi nocauteado com um gancho de direita. Enquanto isso, o Killian tá vindo aí do Contender Series. Uma luta muito boa que ele fez, que mostrou uma boa aptidão em todas as áreas. E uma mesclagem muito boa de trocação, um jogo de quedas. Muito bom em todos os aspectos. Eu, na verdade, estou muito de olho nesse cara. Eu acho que ele tem muito potencial. Mostrou um jogo já muito maduro, muito completo, muito versátil. Eu acho que ele é justamente favorito para essa luta. Talvez não devesse ser
tão favorito assim, considerando que, beleza, o oponente dele não teve lá a melhor das performances, mas ele estava desempenhando bem. Mas Killian é justamente o favorito aqui. Eu imagino que ele vença, eu imagino que ele domine. Ou seja, é um australiano que realmente a organização está botando. Tá com fé no cara, né? Não é só porque é australiano que tá no evento. Bom, a próxima luta vai ser entre o Kelvin José contra o Jonathan Mikalev. O que eu posso dizer aqui é que eu conheço o Kelvin José, um striker interessante. Ele, fisicamente, Barbie, não sei se tu concorda comigo, mas ele lembra um pouco o Ian Gary. Ou estou errado? Ele não lembra um pouquinho o Ian Gary? Pois é, o Kevin José é um cara alto, um cara longo, já tem algumas lutas aí dentro do UFC, já fez 3 lutas. Ele gosta principalmente da trocação dele, tem um bom jab, tem um bom direto, gosta de ficar nessa distância. Quando possível, ele entra numa queda, trabalha também um bom jogo de chão. Eu acho que ele é um cara bem mediano em termos de como que as habilidades dele se portam. A última luta que ele fez contra o Brian Battle foi uma questão dele ser superado por volume do adversário. O Battle simplesmente socou 2 vezes para cada uma que o José conseguia socar. E aí, do outro lado, a gente tem o Jonathan Mikalev, que está entrando no UFC agora, vindo do Contender Series, e esse é um cara mais voltado para quedas e ground and pound, mesmo que os dois tenham jogos mais polivalentes do que parece. Eu acredito que isso vai ser um confronto bem estilístico, com um tentando manter a distância e trabalhar a trocação, e o outro querendo encurtar para colocar a luta para o chão, possivelmente buscar uma finalização. No caso, eu acho que eu coloco mais fé no Mikalev, mesmo que ele não coloque ele como um cara para fazer barulho dentro da categoria. Eu acho o José extremamente limitado. Bom, a próxima luta, então, é entre o Cold Steel contra o Rong Zhu, o Steel favorito, invicto, estreando no UFC, e o Rong Zhu retornou ao UFC aí recentemente, ele já teve uma passagem antes, aí voltou lá para a China, lá para os laboratórios chineses, voltou perdendo na organização. Barbie, o que você tem a dizer sobre esses dois atletas? Cara, então, o Hong Zhu, quando ele estreou dentro do evento a primeira vez, eu tinha colocado muita fé nele, achei o ground and pound dele muito bacana, a habilidade dele de desferir golpes muito significativos de cima para baixo, uma coisa que me lembrava um pouco o Shavkat Rakhmonov, mas ele tinha muitos problemas com o peso, acabou não conseguindo desempenhar bem nas lutas que fez, saiu do UFC, teve uma sequência de 4 vitórias consecutivas, sendo 3 delas dentro do Road to UFC. E aí foi contratado, fez uma luta com o Chris Padilha, que foi uma luta muito mais parelha do que eu estava esperando, terminou com o Chris Padilha acertando uma cotovelada frontal, que acabou abrindo um corte gigantesco na testa do Hong Zhu. E o Cold Steel, cara, o Cold Steel é prospecto, né? Um cara que tem vasta experiência no grappling, já competiu contra alguns dos melhores grapplers do planeta, e dentro do MMA, cara, ele tem esse jogo, um jogo de quedas, um jogo de ground and pound, bem agressivo, mas também é um cara nocauteador. A luta que ele fez no Contender Series definiu, inclusive, com um golpe no corpo. Eu tô botando muita fé nesse cara, viu? O Hong Zhu, ele é encrenca. Ele tem um jogo bem completo, é um cara chato de se lidar, mas eu acho que o Cold Steel vai passar o caminhão nele. Uma curiosidade, o Steel já enfrentou o Gregory Robocop no UFC Invitation, uma luta de grappling, foi derrotado. Um cara com certa experiência aí no grappling, então vamos ver o que ele vai trazer, né, nessa estreia dele no UFC. E a luta seguinte é entre o Alexandre Topuria, estreante no UFC, irmão do Ilia Topuria, sim, é irmão dele, vai fazer a estreia dele no UFC contra o Colby Tiknesi, invicto 7-0, parceiro de treino de Volkanovski, ou seja, a gente vai ter Ilia Topuria e Alexander Volkanovski de um lado e o outro do outro, no corner dos seus atletas ali. Interessante, hein, Barbie? Pô, interessante com certeza, mas assim, uma coisa que vale constar é que o Colby tá pegando essa luta de última hora. Eu acho que ele pegou essa luta faz uma semana, porque o adversário do Alexandre Topuria, o Cody Haddon, teve que sair. E, cara, aquele adversário era complicado. Cody Haddon é um excelente lutador. O Colby Thickness, ele é um bom lutador, mas eu acho ele um lutador a nível regional. Eu sei que ele é invicto, mas você vê o cartel do cara, os caras que ele pegou, você vê que ele não deveria estar ganhando essa chance. Não que o Alexander devesse estar ganhando essa chance. O Alexander é aquele cara que ganhou meio por cotas, no sentido que ele tem muitos parceiros dele dentro do UFC, o próprio campeão,
Ilia Topuria, mas também Merab Dvalishvili, e uma galera que fala o tanto que ele é bom. Porque ele é muito bom, mas é um cara que estreou dentro do MMA em 2015 e até o momento ele só fez 6 lutas e perdeu uma, sabe? Então, tipo, a gente sabe que ele não vai fazer muito barulho na categoria, mas a gente também sabe que o potencial genético tá ali, ele treina com alguns dos melhores do planeta. Eu acho que ele é justamente favorito, é um cara com um jogo de quedas muito forte, é um cara com ground and pound muito bacana. Eu acho que, inclusive, é assim que ele vai vencer a luta contra o Thicknesse. Eu acho que o Thicknesse é um cara mais da... Ele deveria se valer mais da trocação nessa luta. Ele gosta também de um jogo de chão, mas é aquela coisa, o cara vai ter uma desvantagem tão grande em termos de wrestling e jogo de solo, que eu acho que esse não é o caminho, sabe? Então, o meu palpite está indo no Alexandre Topuria. Infelizmente, realmente não acho que o Thicknesse tem nível para o evento. O que a gente pode dizer do Topuria aqui, olhando as estatísticas, um cara que nunca deixou as lutas nas mãos dos juízes, né? Então é um cara interessante para a gente ficar de olho, na expectativa de pelo menos ver uma luta interessante, né? Bom, a luta seguinte é entre a Wen Kong contra a Bruna Brasil. E aqui eu vou falar um pouco mais do que o Barbie. Me desculpa, Barbie, mas aqui eu vou pedir licença, porque as minhas expectativas com a Wen Kong, elas permanecem ainda, tá? Apesar da derrota que ela teve para brasileira Gabriela Fernandes. Cara, a Wang Kong é uma striker muito boa, cara. Ela perdeu aquela luta, foi dizimada ali, mas eu vou acreditar nela ainda. Eu vou botar fé nela ainda, porque ela tem muita técnica. Eu gosto muito da forma como ela se movimenta, dos golpes que ela aplica. Tem uma experiência no Sanda também, ou seja, tem uma boa defesa de quedas, pelo menos não foi tão exigida, claro, ainda nesse aspecto, e vai enfrentar a Bruna Brasil, que é uma brasileira agora que está evoluindo, mostrou evolução na luta contra a Molly McCann, no Caucho, se eu não me engano, a Molly, e, cara, eu tô muito entusiasmado com essa luta aqui. Eu não sei se o palpite do Barbie é o mesmo que o meu, se ele não está mais abraçado com a chinesa, como eu estou, mas, cara, eu acho que a Wen Kong, ela ainda vai mostrar que veio no UFC, ela ainda vai subir no ranking, vai entrar lá e vai se destacar em algum momento. E tu, Barbie, tu pensa como eu sobre a chinesa e sobre essa luta aí também? Cara, eu boto fé no que você está falando. Eu também acho que, tipo assim, até da forma que a derrota da Wang Kong aconteceu, é muito difícil você cravar que ela não tem a capacidade de ir mais longe do que ela foi. Porque ela estava dominando aquela luta com muita facilidade. Claro que eu não quero tirar nenhum mérito da Gabriela aqui, só o que eu tô falando é que não foi como se a Gabriela tivesse exposto um buraco enorme no jogo da chinesa que agora todo mundo vai poder usufruir, sabe? Não, ela aproveitou de uma oportunidade lá, que foi ela que criou, muito mérito, mas não é dessa coisa que vai ser, tipo assim, você pode se valer em toda luta. Eu acho que estão colocando a Bruna Brasil, tipo, meio dando uma subestimada. A Bruna melhorou muito de umas lutas para cá, mas eu acho que ainda não está nesse nível. Eu acho que estão colocando ela justamente porque ela é uma trocadora que não tem muito poder de nocaute, que não vai oferecer muito risco ao Wang Kong, porque também é aquela coisa, eles estão colocando uma pessoa na Bruna Brasil que, se ela ganhar a luta, eles têm material para promover ela. Se ela surpreender, cara, então ela já estava mostrando uma melhora, mostrou que ela pode ir muito longe. Mas se ela perder, como é o esperado, então eles vão valorizar a chinesa. A chinesa é uma excelente trocadora, como você falou. Eu acho que ela ainda pode ir muito longe dentro da categoria. Exato, para quem não conhece a chinesa, ela venceu a Valentina Shevchenko no kickboxing, embora a luta tenha sido equilibrada, algumas pessoas pontuaram para a Valentina, mas mostrou um bom nível, né? Convenhamos, chegou a lutar pelo título mundial no K1, chegou a fazer lutas importantes em sua carreira, a chinesa, e eu acho que ela vai longe no UFC mesmo, apesar dessa derrota, desse tropeço que muitos grandes lutadores tiveram também no UFC, né? Bom, a luta seguinte é entre o Tom Nolan e o Vyacheslav Borchev. E aí, Barbie, esse confronto aqui para você, quem que é o favorito aí para você? Eu coloco o Borchev como favorito. Eu acho o Tom Nolan um lutador extremamente medíocre. Ele é um cara grande, ele é um cara com poder de nocaute, mas, para ser sincero, eu acho que se
pô, a gente sempre fala a respeito de nível de UFC, e eu mesmo falei agora a respeito do Colby Thickness, que eu não acho que ele tem nível para estar no evento, mas quando a gente fala de nível, eu só quero lembrar a todos que esse nível é muito mais baixo do que o que a maioria das pessoas imagina, sabe? Quando eu falo do Thickness não ser capaz de lutar do UFC, eu também não acho que ele seria bem sucedido na PFL, eu não acho que ele seria bem sucedido dentro da LFA, eu realmente acho que ele é um lutador a nível regional. O Tom Nolan, não. O Tom Nolan seria bem sucedido nesses eventos de uma certa forma. Ele alternaria vitórias e derrotas também, mas eu acho que se o UFC fosse realmente um evento que tivesse só os melhores lutadores do planeta, o Tom Nolan não estaria incluso neles. Eu acho ele um lutador bem medíocre. Enquanto isso, o Borchev é um lutador limitado. Ele tem uma ótima trocação, um jogo de chão extremamente fraco, apesar de ter boa capacidade de se levantar, e um queixo que não é dos melhores. Então, para mim, a impressão que eu tenho dessa luta é que o Borchev vai ganhar essa luta até tomar uma bomba. Se a bomba não acontecer, ele vai vencer. Se não acontecer, ele vai vencer. Eu acho que ele é um lutador muitos níveis acima do Nolan em termos técnicos. Mas eu não confio no queixo dele, não. O cara que toma knockdown pro Chase Hooper da forma que foi, eu não boto fé contra nenhum trocador da mesma forma. Realmente, aquela luta ali me surpreendeu um pouco também. O Borchev decepcionou é o que posso dizer, e ele é realmente o favorito nas casas de apostas para esse confronto, né? Assim como na luta anterior, a Wen Kong é uma favorita até mais considerável. O Alexandre Topuria também, que a gente talvez não comentou aqui, também é favorito para a estreia dele no UFC. O Borchev é o favorito para esse confronto. E é isso, o Tom Nolan talvez seja o australiano que não vai agradar o povo local dele, né? Vai decepcionar a galera lá. Bom, a próxima luta é Jack Jenkins contra Gabriel Santos. Gabriel Mosquitinho é a luta que vai encerrar o card preliminar. E, cara, falando sobre o Gabriel Mosquitinho, brasileiro que chegou no UFC invicto, com muita moral, um dos prospectos mais bem falados antes de estrear no UFC, entre os brasileiros, que teve até matéria falando sobre ele, né, colocando lá ele como entre os 10 principais para ficar de olho, mas no UFC até então ainda não aconteceu, né, apesar de ser um atleta relativamente jovem, com 28 anos, tem muito ainda a apresentar, né, vem de vitória contra o chinês Isha, mas ele teve 2 tropeços aí, um para o Lerone Murphy, que convenhamos um atleta muito bom, e o outro para o David Onama, né, que daí foi um nocaute, que daí ali realmente diminuiu muitas expectativas com relação a ele. Mas e você, Barbie, como é que você acha? Ele ainda vai cumprir com expectativas que foram criadas lá atrás, ou você acha que realmente ele ainda não tem um nível suficiente para se destacar no UFC? Não digo entrar entre os ranqueados ali, mas fazer algum certo barulho, né, nessa luta contra o Jack Jenkins, né, que é um cara duro, não é fácil de vencer. O que tu acha dessa luta, Barbie? Cara, essa é uma lutaça, possivelmente a melhor luta em termos de casamento estilístico dentro do evento, sabe? Porque o Mosquitinho, um trocador nato, um cara extremamente habilidoso, belos chutes, belos frontais, um boxe muito bacana também, boas evasivas, boas combinações. O Jack Jenkins é mais boxeador também, mais voltado para esse tipo de jogo. Também é um cara que quando pode, queda, trabalha o ground and pound por cima, e o Mosquitinho também tem um jogo de chão muito desenrolado, sabe? A última performance do Mosquitinho foi muito bacana, eu só fiquei meio tenso no sentido da resistência física em relação ao adversário, porque o adversário simplesmente parecia mais atleta do que ele, sabe? O Mosquitinho parecia ver mais as coisas, obviamente melhor tecnicamente, mas o adversário simplesmente parecia grande e rápido, e isso por si só estava causando a luta um pouco de desconforto. O Jack Jenkins, eu não acho que ele seja o cara mais atlético do planeta, ele é mais um cara da técnica do que do atleticismo. Atleticismo. Atleticismo, muito obrigado, Meloto. Atleticismo. Um cara, como eu falei, com bom boxe, com bons ganchos, bons uppercuts, um volume de trabalho muito bacana. A única luta que ele perdeu dentro do evento foi porque ele caiu errado
acabou machucando o braço contra o Jeff Mariscal e desistiu da luta. Uma luta que estava sendo muito boa, muito parelha, muito intrigante. Eu acho que o Mosquitinho vence essa luta, eu acho que ele é favorito, eu estou palpitando nele, inclusive. Não sei se ele vai tão longe a nível de ser, tipo assim, um top 10 dentro da categoria. Eu sei que técnica ele tem para isso, mas eu acho que a questão física, a parte atlética, vai pesar um pouco em cima dele, mas eu acho que ele definitivamente fica ali na beira, pelo menos isso. Até porque os caras que venceram ele, Lerone Murphy, e essa luta muita gente pontuou para o Mosquitinho, mas Lerone Murphy e David Onama, esses caras estão indo muitíssimo bem dentro do UFC, principalmente o Lerone Murphy. Aí que tá, olha só que curiosidade, muita gente apontou a vitória do Gabriel Mosquitinho contra o Lerone Murphy, que hoje tá no top 15 do UFC, né, ou top 10 de repente, até subiu um pouquinho mais aqui. E uma outra curiosidade para quem não sabe, o Mosquitinho, por que ele entrou com tanto hype, de certa forma, no UFC? Porque vocês lembram do Jonas Bilharinho, né, o Bilharinho que nocauteou lá no Contender, né, e muita gente, nossa, tem que entrar no UFC com esse chute rodado, nossa, né, que já era muito, o Bilharinho sempre foi muito conhecido no MMA nacional. O que acontece? O Bilharinho, quando ele não foi contratado pelo UFC, ele enfrentou um brasileiro chamado José Delano, que era muito conhecido também no MMA nacional e que venceu ele, venceu o Bilharinho. E o Gabriel Mosquitinho fez uma luta basicamente para definir quem que ia entrar no UFC, entre Delano e o Mosquitinho. E o Mosquitinho nocauteou o Delano. E aí, então, todo aquele hype, de certa forma, que o Bilharinho tinha, que foi passado pro Delano, foi passado depois pro Gabriel Mosquitinho, que entrou no UFC daí invicto, mas depois, enfim, o resto é história, né? E a gente está acompanhando. E a história vai ser escrita, né? Agora é aguardar aí os próximos capítulos. E vamos agora para o Campo Minado. Campo Minado. Começando então, Barbie, por você, qual que é o palpite que você mais tem convicção para esse evento aí, cara, desse próximo sábado? Cara, o meu palpite vai ficar para a One Kong vencendo a Bruna Brasil. Essa aqui é da boa, porque se der ruim eu também não tô triste. Bora, Brasil! Bora, Brasil! Rapaz, hein? Tá confiando na chinesa também, hein? O último que confiou nela não se deu muito bem, viu? Só pra te alertar aí, rapaz. Bom, o meu palpite para esse evento, né, que restou aí, dos que foram escolhidos, né? O Rampazzo foi o primeiro a escolher, tá? Mas eu vou falar o meu aqui antes. É na vitória do. Eu esqueci, mas eu vou falar e vou cortar aqui. Não, esse evento tá tão ruim que eu esqueci meu palpite. Bicho, tá tão difícil de palpitar que eu esqueci meu palpite. Eu tenho que fazer um corte e postar uns cortes disso. É da vitória do... Eu esqueci, mas... eu esqueci. Por quê? Porque esse card tá difícil de escolher, cara. Então é por isso. Mas vamos lá. Cold Steel, esse é o meu palpite. Vai vencer o Ron Zhu. Vamos lá, Steel, tá invicto. Vamos manter essa vencibilidade aí. Não decepciona, tá? Em time que tá ganhando não se mexe. Então é só você fazer o que você costuma fazer, tá? Bom, o cara apostou em um invicto em 2025. Otário. Senhoras e senhores, vemos aqui um otário. Pois é, né? Eu acho que a pressão, né, da invencibilidade aí tá afetando esses caras aí. Eles não estão conseguindo suportar a pressão. Já fizeram invictos melhores antigamente, hein? Mas enfim, o palpite do Rampazzo, ele deixou aqui para nós escrito e eu vou ler aqui. Na luta do Killian Salkid, ele apostou no Killian Salkid contra o Anshu Jubli. Esse é o palpite do Rampazzo, né, que vai perder mais uma vez aí, né? Esperamos, né, pra gente ultrapassar ele no Campo Minado. E é isso, galera. Esses são os palpites do Campo Minado e agora a gente vai pro Baú do Meloto. Bom, galera, o Baú do Meloto dessa semana vai trazer aqui, já que a gente vai ter a estreia do Alexandre Topuria, irmão do Ilia Topuria no UFC, no próximo sábado, uma lista, fiz uma pesquisa aqui sobre todos os principais casos de irmãos que competiram no UFC. Fiz um top 10 aqui, qual que foi o critério que eu utilizei para colocar esses nomes na lista? Os caras que mais tiveram êxito na organização em termos de títulos, que tiveram irmãos competindo na organização. Basicamente foi esse o critério para entrar na lista. A gente teve um caso aqui de irmãos adotivos, que foi o caso do Ken Shamrock e o Frank Shamrock, que está inserido. Eu vou começar por esse caso, porque quem foram eles, né?
O Ken Shamrock, galera, foi o primeiro campeão, basicamente, da história do UFC. Ele ganhou o cinturão chamado Super Fight, né? O cinturão, digamos assim, de todas as categorias. Foi ele que ganhou o Ken Shamrock. E podemos dizer que é uma lenda, com certeza, o primeiro Hall da Fama da história do UFC. Jamais deve ser esquecido. E o irmão dele, o Frank Shamrock, foi um dos campeões mais dominantes da história dos meio pesados. Foi o primeiro campeão da história dos meio pesados. Tem 4 defesas de cinturão. E, cara, talvez aqui é o caso onde os 2 irmãos foram os mais bem-sucedidos dentro do UFC, digamos assim. Provavelmente. Por quê? Porque não teve um caso semelhante em que os 2 irmãos foram campeões, né? Tiveram cinturões. Vamos então para o próximo caso aqui. Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, e o Antônio Rogério Nogueira, o Minotouro, ambos competiram no UFC. O Antônio, bom, nem se fala, uma lenda, campeão dos pesos pesados do cinturão interino, né, que ele deteve por um tempo, e o Antônio Rogério Nogueira, o Minotouro, foi também um grande lutador, né, talvez até melhor do que o Minotauro, muita gente apontava isso, só que ele não conseguiu um cinturão, de repente, para coroar e selar, né, trazer força para esse argumento, né? Mas é isso, um grande caso de irmãos que competiram na história do UFC. O outro caso aqui que eu trouxe, o terceiro caso, Anthony Pérez e Sérgio Pérez, né? Os irmãos Pérez, Anthony, um campeão dos pesos leves, e o Sérgio, um lutador que, quando parecia que ele ia começar a se destacar no UFC, ele deixou a organização e foi para o Bellator, onde ele está até hoje, por enquanto. Dá para dizer assim que ele tá na PFL, né? Porque o Bellator acabou, mas a última luta dele tinha sido no Bellator ou no Rising, de repente no Rising também. O Sérgio Pérez pode a qualquer momento voltar para o UFC, inclusive ele tem dito isso. Então, vamos aguardar. De repente teremos o Sérgio fazendo história no UFC ainda, né? A história não acabou para muitos desses irmãos. Próximo caso, quarto, Valentina Shevchenko e Antonina Shevchenko, né? A Valentina, a maior campeã da história dos pesos moscas feminino do UFC, e Antonina, a irmã dela, que não conseguiu obter o mesmo destaque, mas é um caso aqui de uma super campeã, né, que tinha ali o mesmo DNA que a irmã, mas não foi tão bem dividido assim essa questão das habilidades, pelo menos, né? A Antonina não conseguiu se destacar como a Valentina. Próximo caso, parecido também, muito parecido, Kamaru Usman, campeão dominante dos meio-médios, né, por um tempo. Ele teve um irmão no UFC, né, que está competindo ainda, se eu não me engano, Mohamed Usman, né, ambos estão no UFC ainda. Usman nos pesos pesados e o Kamaru nos meio-médios, mas assim, diferença de nível muito grande aqui, né, por mais que sejam muito parecidos até fisicamente, mas tecnicamente a coisa aqui é, olha, uma das grandes diferenças aqui da lista, né? O Mohamed até ganhou o TUF na categoria dele dos pesos pesados, mas não foi muito longe no UFC, né? Por enquanto ainda não se destacou. E se eu não me engano, pode ser até que ele não esteja mais na organização. Agora me veio essa dúvida aqui. Mas, enfim, realmente não é um cara para a gente criar muita expectativa pelo que mostrou até agora. Próximo caso, um campeão também dominante nos meio médios, em que teve um irmão, para quem não sabe, olha só, aqui é curiosidade pura. Matt Hughes, campeão dominante nos meio médios, teve um irmão chamado Mark Hughes, que lutou na organização. O Mark Hughes lutou, só que ele não foi muito bem. Ele lutou uma vez só, e a única luta que ele fez, ele perdeu. Ficou com o cartel 0-1 na organização, e não teve jeito, né? Por que eu trago esse caso aqui? Porque o Matt Hughes é um dos maiores campeões da história do UFC, né? Com 9 ou 8, se não me engano, vitórias pelo título dos meio-médios. Então, assim, que campeão foi Matt Hughes, um campeão subestimado, inclusive, na época que o Pride era considerada a principal organização do mundo e que havia um argumento ali de dizer assim, olha, os campeões do Pride são melhores do que do UFC, a categoria do Hughes, o Pride não tinha. Então, o que o Hughes fez no UFC tem muito peso naquela época, tá bom? Então, Matt Hughes e o irmão dele competiram no UFC, mas de forma muito diferente em termos de resultado, né? Davidson Figueiredo, próximo caso aqui, o campeão dos pesos moscas por um tempo aí do UFC, teve o irmão dele, o Francisco, competindo na organização, e não foi muito bem, né, o Francisco, né? O Davidson foi um grande campeão, ainda está lutando no UFC em altíssimo nível,
mas o Francisco lutou e perdeu algumas lutas ali, e foi rapidamente mandado embora. Entrou muito pelo hype, né, do irmão, mas os níveis ali realmente não estavam muito próximos. E eles, até, se eu não me engano, não eram de categorias diferentes. O Francisco chegou a competir nos moscas. Bom, próximo caso, Matt Serra. Não foi um grande campeão, mas ele teve o cinturão do UFC e foi o último da lista que era campeão a ter um irmão no UFC. E o irmão dele se chamava Nick Serra e não teve bons resultados. Esse aí, principalmente, assim como Mark Hughes, o Nick Serra foram homens de um hit só no UFC. Eles lutaram só uma vez, perderam e saíram fora. Então tá aí um caso também de irmãos que competiram na organização. E agora a gente vai para os últimos dois casos entre dois irmãos que eles não chegaram a ser campeões do UFC, mas eles tiveram bons resultados, tá? O primeiro caso é o Nick Diaz com o irmão dele, Nate Diaz, não chegaram a ser campeões, como eu disse, mas foram muito bem. Ambos disputaram o cinturão, né? O Nick Diaz nos meio médios e o Nate Diaz nos pesos leves. E, cara, talvez aqui é um dos casos em que os irmãos têm um nível mais próximo, né, um do outro, né? Até hoje eu realmente não tenho certeza, dentro da minha avaliação, de quem foi melhor, porque o Nate Diaz me parecia ser um atleta com mais poder de fogo, de certa forma assim, na trocação. O Nick era mais volume do que o Nate, e assim, cara, aqui fica o debate aí pra galera do chat aí, ó. Fica o debate para vocês, porque essa aqui, uma hora eu vou fazer um podcast só para falar sobre os irmãos Dias, o que eles aprontaram no MMA, o que eles fizeram no MMA. Cara, sensacional. E aqui é o penúltimo caso da lista. O próximo caso, um caso de um irmão que competiu pelo cinturão do UFC e o outro que não foi nada bem. Gilbert Burns, o Gilbert Durinho brasileiro, que teve o title shot dos meio médios, né, em sua carreira, e o Albert Burns, que não foi nada bem. Esse aí realmente deixou muito a desejar. Quando chegou no UFC, até tinha um certo hype, mas ele não tinha ido muito bem no One, né, que foi uma outra organização que ele atuou. E assim, nas últimas aparições dele, ele realmente não foi nada bem. Mas é um caso que eu queria trazer aqui por conta do sucesso do Gilbert, que merecia estar na lista. Tem outros casos também de lutadores que foram bem, foram longe e tiveram irmãos competindo no UFC, mas é só 10 que eu queria trazer aqui para também não ficar muito longo esse baú, tá bom? Então é isso. Os 10 principais casos de irmãos que competiram no UFC, para a gente comparar aí e ver quem teve os irmãos que mais foram bem, outros foram mal. Não quer dizer que é irmão que vai bem, né? Mas também tem alguns casos de irmãos muito próximos em nível, né? Então é isso aí, galera. Esse foi o baú dessa semana. Espero que tenham gostado. É muito interessante isso, né, Meloto? Porque, tipo assim, você vê que existe um fator genético que é impossível de se distanciar. Você vê no boxe inúmeros exemplos de caras que são irmãos, muitas vezes irmãos gêmeos, que os dois se tornam campeões mundiais. Então é aquela coisa que, assim, eu sei que falam isso pro fisiculturismo, mas se você quer ser um atleta do mais alto nível, você tem que escolher bem seus pais, galera. Bom, agora então a gente vai para o encerramento, né? Tá acabando esse podcast aqui, que durou aí mais de 3 horas, provavelmente. Enfim, vamos lá então. Qual que é, Barbie, o teu tapinha de despedida aí? Vai ser na cara ou vai ser no ombro? Ei, senhoras e senhores, vamos falar de coisa séria aqui. O meu tapa, como muitas vezes antes e provavelmente muitas vezes depois, vai na cara do Dana White. Careca safado. Isso aqui é uma coisa que a gente já falou nesse podcast, mas eu gostaria de trazer aqui de volta aqui para o centro, de volta para o foco central, porque precisa ser dito, cara. O Jairzinho foi demitido. Beleza. Soldado, eu entendo que talvez você não goste de assistir a luta dele. Eu entendo, mas isso aqui é um esporte. Se você está procurando só entretenimento, você pode assistir circo, você pode assistir Netflix, você pode assistir WWE, você pode assistir um filme. Aqui, se a organização está se gabando de ter os melhores lutadores do planeta, eles não podem sair demitindo um cara que eles mesmos estavam colocando dentro do top 10 da categoria. Era o top 9 contra o top 4. Tipo assim, o cara fazer uma luta parelha, de qualquer forma que seja, competitivo contra o top 4 e você me demitir ele por causa disso, cara, isso é absurdo. Vamos pegar aqui por efeito de comparação, vamos ver em outra categoria quem seria o top 9.
Por exemplo, o top 9 da categoria dos penas é o Aljamain Sterling. Você pensa do Aljamain Sterling sendo demitido hoje, e é equivalente ao que fizeram com o Jairzinho. Mas hoje o Aljamain Sterling tem muito mais história. Beleza, mas o que eu estou falando aqui é de você ter uma organização falando que os melhores competem contra os melhores e se livrar de um lutador que está, obviamente, entre os melhores, porque ele não satisfaz as expectativas do público em termos de emoção, em termos de entretenimento. Isso aqui ainda é um esporte. Vocês sabem que eu defendo essa bandeira. Vocês sabem que esta é a bandeira do seu capitão. Essa é a bandeira que está ao nome do carisma. Que isso aqui a gente tem que priorizar os atletas, a gente tem que priorizar os confrontos de alto nível e a gente tem que começar a olhar para esse tipo de coisa com mais indignação, porque todo mundo tá tipo, o Jairzinho não vai fazer falta. Jairzinho era top 9 da categoria dos pesos pesados. Não é qualquer um. Tapa na cara do Dana White. Boa, Barbie. E, cara, essa questão aí do entretenimento, inclusive, é relativo também, né? Porque ele é um cara que nocauteava com frequência os adversários. É bem verdade que nas últimas, deixa eu ver aqui, nas últimas 2 lutas ele não nocauteou, né? Ele perdeu pro Pavlovich e ganhou do Tuivasa na decisão dos juízes. Mas, cara, se tu pega aí, 90% das vitórias dele foram por nocaute. Então, era um cara que, de certa forma, entregava entretenimento ainda, né? Bom, o meu tapa de despedida vai ser um tapa meio que para já remediar o que pode estar acontecendo aí nos bastidores, né? Vamos ver se isso aí gera um efeito borboleta e evita que isso aconteça. Por quê? Ilia Topuria está sendo especulado e tem repórteres cravando, que está 100% cravado já, 100% confirmado. Topuria contra Islam Makhachev pelo cinturão dos leves. Topuria, a recém defendeu o cinturão pela primeira vez e já vai subir de categoria para desafiar o campeão dos leves. Cara, isso aí é tratamento de Conor McGregor, que já era errado na época. José Aldo injustiçado, pô. José Aldo deveria ter tido a revanche contra o Conor McGregor. E agora vão fazer o Topuria subir de categoria, mas já Diego Lopes aí esperando uma chance, né? A revanche com o Volkanovski, ela é super compreensível se acontecer. O Volkanovski era um campeão dominante. Eu apoio essa revanche. Cara, o Topuria, ao meu ver, vai estar, inclusive, sendo jogado aos leões aí, porque essa luta contra o Islam Makhachev pode atrapalhar aí o status dele de imbatível, né, digamos assim. Então, eu acho que é uma burrada do UFC eles fazerem isso, tanto esportivamente quanto de forma economicamente, né, se dá pra dizer assim, porque eles podem acabar estragando o hype de um campeão aí que eles poderiam ter maior, né? Um cara que é recém, foi campeão, defendeu o cinturão agora de forma mais magistral, né? Magistral contra o Holloway. Então, meu tapa vai na cara do Dana White, porque é o cara aí que ele não tá negando. Então, ele merece o tapa. Ele deveria ir aos microfones, como eu estou indo aqui, e dizer, não vai acontecer, esqueçam isso. Mas não, ele tá alimentando isso. Então, meu tapa vai na careca dele. Seu careca safado, hoje você não escapou, levou tapa dos dois. Bem feito, um na esquerda e um na direita. E se reclamar, vai levar um terceiro. É isso então, galera. Chegamos ao fim do podcast. Rampazzo estará no próximo episódio, né? Um episódio daí bem mais curto, né, do que esse. Desculpa se falamos demais, mas tentamos dar o nosso melhor aqui, trazer o maior número possível de informações. Curta, comente, compartilhe o nosso vídeo aí, né, o Triple C, né, curta, comente, compartilhe, e se inscrevam também no canal, se você ainda não é um inscrito. Cara, tá perdendo tempo, e assim, a gente poderia estar fazendo tanta coisa aqui também, né, eu poderia estar em outro lugar, mas não, tô aqui, né, eu tô aqui, então comente, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, é o que eu peço. Barbie, até a próxima, galera, tchau, tchau, voltamos semana que vem, abração! Resta, filhas.